estamos aqui agora na casa do nosso amigo Éder Costa. Ele que é policial militar e também foi candidato a vereador aqui em Nova Iguaçu, pelo bairro de Miguel Couto. Vamos lá, vamos chamá-lo e participar desse podcast sensacional. Vamos saber um pouco mais da vida do nosso amigo. Olha ele aí! Éder Costa, meu amigão, sucesso. É isso aí. Você que está participando do canal Pode Vaso. E aqui está todos os nossos inscritos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Você é mesmo? É isso aí, Éder. Sucesso, amigo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Éder Costa Fernandes. Isso mesmo, Éder Costa Fernandes é o nosso convidado, ou nós somos o convidado dele? Olha aí, ele tem 48 anos, é casado com Alba Viviane já há 19 anos, mas já estão juntos há 22 anos. Tiveram 3 filhos, Letícia Vitória, Emanuele, a Manu, e Emily Luísa, mas Letícia veio com alguns propósitos específicos por Deus para se cumprir através da vida dela. E Emanuele e Emily são respostas e continuidade dessa obra do Senhor na vida desse casal. Ele é policial militar há 24 anos e meio. Também foi jogador de futebol. Olha só que interessante, hein? Muitas histórias a gente vai extrair aqui dessa conversa, esse bate-papo. Mas abriu mão da carreira de atleta profissional de futebol aos 24 anos, por uma coisa mais sólida, com mais estabilidade. Já na política, veio candidato a vereador no município de Nova Iguaçu. Na eleição passada, foi a primeira vez como candidato e foi tudo muito rápido e sem pretensão, ele acha, e não se arriscou novamente nessa empreitada. Será? É isso aí, pessoal. Estou aqui com o Éder Costa, o Edinho. Edinho, sucesso. Vamos lá falar agora com os nossos telespectadores aqui do podcast mais fogo puro do YouTube, o Pode Vaso. Vamos lá. E começando pela pergunta que não quer calar, você nasceu ou não nasceu no berço de fogo? Boa noite a todos, boa noite a todos ouvintes, né? Todos aqueles que estão aí inscritos nesse canal, nesse podcast abençoado. Sabedoria e inteligência para vocês fazerem suas escolhas. Né? Então, porque a pessoa fala, meus sonhos. Maravilha. Rafael, uma boa noite para você, para sua esposa Renata. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pelo convite, pela honra de estar participando com vocês. Então, respondendo, eu me considero que eu nasci sim, né? Porque quando minha mãe se converteu, né? E ela entrou na igreja, ela começou a caminhar efetivamente mesmo, eu tinha 4 anos de idade. É uma criança com 4 anos de idade, né? Quer dizer, então não dá pra falar que eu me converti depois, eu bem dizer nasci mesmo já, né? Não berço. Da glória. 4 anos, quando minha família, né? Primeiro a se converter foi minha irmã, a apóstola Eliette Costa, que ela foi a primeira chamada, né, por Deus, e através da Eliette, assim foi caminhando toda a família, o qual hoje, graças a Deus, nós podemos dizer, eu e minha família, a nossa família serve ao Senhor. Amém, glória a Deus. Entendeu? Foi assim que começou. Então, a primeira a puxar aí a cordinha da salvação foi a pastora Eliette, né? Foi. Pastora, bispa, pastor Jordi também, né? Seu cunhado, Isso, né? meu cunhado. É isso aí, gente. Olha, que trajetória sensacional, né? A Eliette, pastor Jordi é conhecido nosso também há muito tempo. Edinho, eu já conheci ele nessa jornada política, né? Trabalhamos ali para ele, prestando serviço com muito amor no coração e, é claro, se dedicando para que pudesse acontecer realmente. Mas fala um pouco mais sobre a sua trajetória, como é que foi no Evangelho, se em algum momento você acabou se afastando. Então, vamos lá. Justamente, como eu falei, né? 4 anos de idade. 4 anos. Quando eu comecei, meus pais começaram, minha mãe, pessoalmente, especificamente, começou a caminhar.
Só que erradamente, né, e serve agora de conselho para você, jovem, adolescente, que vai ouvir esse nosso bate-papo, cuidado com o inimigo nessa fase aí da adolescência, né? Porque eu não fui o primeiro, porém, infelizmente, também não fui o último. Chega naquela fase aí da juventude, tu começa a se achar mais esperto, tu começa a achar que não precisa ouvir tanto, né, os conselhos dos seus pais, daqueles mais velhos. Aí eu me afastei. Erradamente, eu me afastei de estar caminhando, congregando na igreja. E fiquei um longo período afastado. Nesse meio tempo aí, né, tentando essa carreira de jogador de futebol, atleta, como eu falei, como de atleta mesmo, de jogador de futebol. Cheguei para alguns lugares, tentando com futebol, cheguei para São Paulo, fui para o Paraná numa outra aventura dessa, numa tentativa, né? E aí a gente vai só se afastando do centro principal da nossa vida, que é estar no reino, né? Que é uma das coisas que a gente aprende, quando eu aprendi na presbiteriana, me converti na presbiteriana ali, na classe de iniciante, né? Na minha época chamava novos convertidos, catecume, e tinha uma pergunta assim, qual é o fim principal do homem? E a resposta era glorificar a Deus e gozá-lo, adorá-lo, louvá-lo para sempre. E a gente nessa fase aí, desse mole, a gente foi meio que se afastando daquele centro principal da nossa vida, que é glorificar o nosso Deus. Fiquei um período bem ali vacilante, mas quando Deus tem um propósito conosco, né? Se realmente os planos de Deus, quando ele te dá direito a algumas escolhas, né? Contanto que não interfira na vontade soberana dele. Eu costumo falar isso. Você defende ao livre-arbítrio, você defende a escolha ou não? Sim, eu acredito que Deus nos deu sabedoria, capacidade humana, né? Psicológica, sabedoria, inteligência para você fazer as suas escolhas. Né? Tanto que a pessoa meu sonho é ser médico, é ser engenheiro, e cada um vai fazer as suas escolhas de vida. É ser engenheiro, e cada um vai fazer as suas escolhas de vida. Mas eu costumo falar também que as nossas escolhas, Rafael, vai acontecendo até o momento que ela não esbarra com a vontade soberana de Deus. Exatamente. A gente vê um exemplo bem simples, direto nisso. O próprio filho dele, Jesus Cristo, né? Exatamente. Porque quando Jesus, estava na oração lá no Getsemane, prestes a ser entregue no Calvário, ele orou, chorou, suou sangue, e ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que ele ia passar. Então a vontade de repente de Jesus naquele momento não era. No começo do plano da salvação lá, quando ele estava no céu ainda junto com o Pai e com o Espírito Santo, para salvar essa humanidade, só se você for. Ele aceitou de então. Mas chegando aqui na terra, depois de estar aqui, naquele momento da oração, ele sabendo o que ia passar, ele falou, Pai, se possível, passa de mim. E saber o que é dor, saber o que é sofrimento. Isso, ele já estava ali já na terra há 3 anos, né? Sentindo. Passar como Deus 3 anos, 3 anos, isso aí. Ele estava na terra já há 33 anos como ser humano, né? Ali a própria Bíblia fala que ele saiu da forma de Deus, né? Ele não se usurpou ser igual a Deus, mas ele saiu da forma de Deus e atingiu a forma humana. Então ele começou a ver todo o sofrimento, sentir. Aí você vê que ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus chegou a não querer aquela vontade. Mas, aí o que ele completa a oração? Seja feita não a mim, mas a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele passasse pela cruz e assim foi feito. Então, os fatos, ele ia ver se aconteceu isso não. Aí. Então, é o que eu costumo falar, né? Deus vai te permitindo. Você acha que você é esperto? Então, jovem, como eu vou repetir mais um alerta para você, que eu já comecei dando um alerta, eu dei esse mole. Então, o inteligente, ele aprende com seus erros. Poxa, se eu errei aqui, eu não vou errar de novo. Mas procure ser sábio. Né? Porque a diferença é o sábio. Que o sábio, ele não precisa errar. Ele vê os erros dos outros, ele usa o erro do outro para ele aprender. Para ele não precisar passar como lição, para ele não precisar passar naquela mesma situação. Então, a gente vai tomando algumas atitudes, enquanto não interfere a vontade soberana de Deus, ele permite. Mas aí quando chega no local que vai interferindo, a vontade soberana de Deus, eu acredito no plano de salvação para a nossa vida, e que realmente a Bíblia também fala que o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento de ser salvo. Fiquei um tempo afastado até que chegou o momento que é onde foi eu aproveito já para explicar dessa situação da minha filha. Da minha filha, da filha da Letícia Vitória. Outra pergunta que não quer calar, né? Por que desse propósito, né? O que aconteceu que ela se destacou tanto assim nessa questão? Então, Rafael e ouvintes,
Por isso que eu fiz, como você me pediu a biografia, eu fiz questão de destacar. Casado, com 3 filhas. Realmente eu tive 3 filhas, o Senhor nos deu 3 filhas. Porém, hoje eu só tenho 2 para cuidar. E na verdade também nossos filhos não são nossos, né? A gente só está cuidando, é herança do Senhor para a gente cuidar. Mas a Letícia, ela veio com esse propósito, por quê? Eu falei que eu estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor, né? Se achando esperto ali. Não, tá bom. Continuava sendo o famoso amigo do crente. Porque eu fui criado na igreja, como eu falei, eu tinha 4 anos de idade, da conversão da minha mãe, então de 4 anos até os 18, aprendi, né? Posso falar que realmente eu tive aquela base. Até os 18 anos. Até os 17, 18 anos, isso. Até os 17 que eu comecei a me afastar. Até os 17 dos 4, até os 18 anos, eu fui criado aqui na igreja presbiteriana em Miguel Couto, a qual eu estou congregando novamente hoje. Então, uma igreja que todos sabem, né? Igreja geralmente presbiteriana, batista, né? Quadrangular, são igrejas de muita palavra, realmente preza bastante pelo estudo, pelo ensino da palavra. Então eu tive uma boa base, graças a Deus. Mas comecei ali se afastando. E a gente fica com aquela cerviz dura, enganado pelo pecado, né, cara? Pelo pecado e pelo inimigo. Porque eu costumo falar, pra gente não ser hipócrita, o pecado ele é gostosinho, ele é bom, né? Senão seria fácil você ser crente. Aí aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes ali, o caminho, a Bíblia também nos fala, né, que o caminho para a perdição é largo, né? E o caminho para a salvação é estreito. Justamente por isso, né? Porque o pecado, todas aquelas coisas que nos afastam de Deus, é melhor, é mais fácil de fazer. O apóstolo Paulo falou isso, né? O bem que eu quero fazer eu faço, mas o mal que eu não quero, quando eu olho eu já fiz, ou estou fazendo. Então, por que eu destaquei essa situação da Letícia? Então eu vivi essa vida aí, né? Não é que eu virei aquele pior ser humano do mundo, mas fazendo mais a vontade da minha carne do que a vontade de Deus. E uma delas até de estar congregando. Não era por falta de convite da minha irmã, do meu cunhado, da minha mãe, dos meus irmãos no todo, de alguns amigos que, na verdade, conheceram o Evangelho até através da minha pessoa, que tipo assim... É claro, quem converte, convence o homem. Não estou falando para trazer os louros da fama para mim. Deus me livre disso. Claro. Mas o Espírito Santo convence. Mas alguém, de repente, tem que, né? A Bíblia fala, para poder a pedra não precisar clamar, você tem que ser voz. Então, até alguns amigos que, na época, que não eram de igreja, e eu jovem ainda mesmo, 15, 14, 16 anos, futebol não, eu convidava para vir à igreja. Então, quer dizer, eles firmaram, se converteram, batizaram, outros foram crescendo espiritualmente, virou líder de juventude ali na Nova Vida, o outro na Sarando, virou presbítero, pastor, e eu me afastei. Eles mesmo pensavam de vingarão. Rapaz, vamos voltar, rapaz. Pescador sendo pescado. Vamos lá, isso aí. Então, enfim, mas a gente fica com aquela cerviz dura. Sendo enganado pela... porque tem muitas correntes, né, que ficam presas. Não é fácil, a verdade é. Então aí você começa meio que ali, né, naquela cerviz dura, sendo enganado, e eu acredito que, por isso que eu destaquei que a Letícia veio com algum propósito, por quê? Muito especial. E quando ela realizou, o papai do céu falou, tá bom, filha, vem. Eu estava afastado já esse tempo, eu e a minha esposa, por isso que eu botei ali, né, estamos casados já há 19 anos, mas já moramos juntos já há 22 anos. Já estamos juntos há 22 anos. Porque eu conheci minha esposa, começamos a namorar, em pouco tempo, quando olhou, a gente já estava morando junto. Como eu estava afastado, automaticamente você já começa a quebrar as regras, né? Exatamente. Porque a gente sabe, pra gente que é evangélico, criado no evangelho, a gente sabe que o certo é o quê? O mundo criou várias coisas, né? Casado com fé, amigado aí aparecem... vários jeitinhos brasileiros. Isso, jeitinho brasileiro. Aí aparecem alguns políticos, deputados, vereadores, que parecem que está sendo bonzinho. Para o mundo carnal está sendo ótimo. Mas para a gente entender o mundo, para a gente que entende, conhece o mundo espiritual, aí veio não sei quem lá, criou uma lei. Não, nós estamos ajudando as mulheres. Se a Renata mora contigo já há mais de 2 anos, ela não precisa ser casada no papel. Você nem ter filho. Primeiro era só ter filho com você. Aí depois, para melhorar, isso você falou, ajuda, entre aspas, a mulher não precisa nem ter filho contigo. Se ela mora mais de 2 anos contigo, se a mãe depois você se separar, comprovou que ela mora contigo, ela arrumou testemunho, separou, vai ter, o que vocês têm vai ter que dividir, meu. Tem direito, a mulher não vai ficar desamparada. Mas eu prefiro falar que, na verdade, isso aí mais uma estratégia do inimigo, sabe por quê? Que vai contra a família. Porque aí quando olha sem perceber, a mulher fala assim, tá vendo, não precisa casar.
E a gente sabe que o certo, na verdade, né, o Papai do Céu fala lá, deixa pai e mãe, e une-se a uma única esposa. Como? Laço do matrimônio. Não estou nem falando que tem que ser aquela cerimônia maneiraça. Acho que tu vai, um cartório, se acerta direitinho. Se possível, realmente ter um homem, uma mulher de Deus, ou um homem de Deus, puder fazer uma cerimônia religiosa, melhor, mas pelo menos que seja ali direitinho conforme manda. Dentro da lei dos homens e da lei de Deus. Isso aí. Para poder ter a bênção, né? Isso, a bênção de Deus através daquele líder espiritual. Não vou nem ser religioso, porque religioso já dá uma conotação meio estranha, né? Mas o líder espiritual para poder você ter essa bênção de Deus. E você cumpriu, né, Rafael? Você pelo menos cumpriu ali. Você foi no cartório, casou, mano. Você está cumprindo a lei dos homens. É isso aí. Você tendo um líder espiritual, pastor, bispo, apóstolo, seja o que for, a gente não casou, não vai ter cerimônia, não teve como, não queremos, mas casamos, pode orar nossa aliança e tal. Então você constitui uma família debaixo de bênção. É isso aí. E a gente, eu e minha esposa, a gente vinha disso aí, né? Nessa, como eu falei, que eu estava ali totalmente errado, cego pela, o engano, pela facilidade do mundo e do pecado. Aí foi quando a minha esposa engravidou, da Letícia. Ela engravidou da Letícia, a gente morava pouco tempo junto. Na verdade, foi até numa troca de remédio e ela engravidou. Na verdade, não tinha nem aquela pretensão ali já, porque a gente queria o quê? Não, ficar um tempo junto, a gente vai aproveitar bastante e depois ver. Ela engravidou. E como eu falei alguns propósitos da Letícia, quando ela estava grávida, que aí a gente comentou com a família, que é grávida, aí um dia minha irmã veio aqui em casa junto com meu cunhado, Eliette, o Jodir, vieram aqui em casa, entraram, pô, posso conversar com vocês? Aí chamou a gente lá na cozinha. Aí quando a gente chegou na cozinha, tudo bem, aquele jeitinho muito carinhoso, muito gentil, muito afeto, mas ela, agora está falando um negócio com vocês. Oraram com a gente antes. Só que agora eu vou falar um negócio com vocês. Você, Éder, meu irmão caçula, você é meu cunhado. Agora a gente não veio conversar com vocês como cunhados. A gente veio aqui como pastora e como pastor. Trazer uma responsabilidade principalmente para cima da sua vida, Éder, que é o homem da casa. Segundo a Bíblia, é o varão, é o chefe do lar. Né? Como o homem foi comparado a Cristo, que é o cabeça da igreja, o homem é isso aí. E você como cabeça, até porque eu sei que você conhece a palavra, você foi criado no caminho, a responsabilidade toda sua. Jogou aquele peso nos meus ombros, né? Aí eu falo. E automaticamente, como eu falei, a gente estava um pouco afastado, né, de estar em comunhão ali com os irmãos, dentro de um templo, mas graças a Deus o temor do Senhor nunca saiu da minha vida. Então automaticamente eu já ouvi, já entrei naquela obediência. Não pode falar, irmão. Ou pastora, pode falar. E ela já nos apertou, vem cá, você quer, diretamente para mim, você quer que a sua filha, ou o seu filho, não sabia nem o sexo ainda, você quer que essa criança venha debaixo de um lar abençoado, pela bênção que a gente sabe conforme tem que ser, ou dessa bênção que o mundo agora está apregando aí que casado com fé negado e tudo certo. Mas você tem o conhecimento, agora cabe você fazer a escolha onde você quer. Que essa neném nasce. E te digo mais, até agora pegando um pouquinho da lei do mundo, para poder te jogar mais um peso, você casar ou não casar só vai ser uma questão que você vai estar demonstrando uma desobediência a mais, além do nosso Deus que você conhece e tem. Porque ela já está contigo há mais 2 anos, o que você tem já é dela. Se a mãe depois você se separar, tomara que não separar, ela já tem direito. E ainda mais agora com o filho teu, acabou. Aí na hora eu já ouvi. E ela só deu esse recado de Deus, que vieram aqui, ela e meu cunhado, só para dar esse apertãozinho ali, oraram, deram o apertão. E o que eu entendo mais disso é que se eles voltassem para o caminho, com certeza a filha deles estariam também no bom caminho. Porque a palavra de Deus vai ensina o menino, a criança, né, o jovem, no caminho que se deve andar, para que quando crescer, não se esqueça dele. E eu tenho certeza absoluta que, independente de onde o Éder estivesse, ele sempre estava ali, ó, o Espírito Santo martelando na mente dele, ó, esse lugar não te pertence, não te chamei para isso, e eu tenho um propósito grande contigo. Com certeza. Então, aí, e nesse meio termo, minha irmã deu esse recado, deu deu aquele recado curto, grosso, direto. Pronto, o que a gente tinha para conversar hoje aqui, já falamos, agora aguardando a resposta de vocês, principalmente do Éder, e de vocês. Aí, automaticamente, como eu falei, mesmo ali que eu estava como aquele filho pródigo lá um pouco afastado,
Mas até a passagem do filho pródigo você vê, né? Ele estava afastado da casa do pai. Mas qualquer coisa, o que ele fazia logo? Poxa, lá na casa do meu pai eu tinha isso. Sempre lembrava. Passava uma outra situação, lá na casa do meu pai eu tinha isso. Porque por mais que você, jovem, adolescente, homem adulto já, que ainda persiste em estar afastado, vamos aproveitar já o comecinho aqui, como o podcast é de fogo, então já vamos aproveitar o comecinho. Por mais que onde você esteja andando afastado da casa do seu pai, faça como filho pródigo, nunca se esqueça do que você tem estando perto da casa estando perto da presença do pai, estando na presença do pai. Porque sabe que não vai comparar nunca. E assim era logo de cara, né? Mesmo estando um pouquinho longe, eu falei, a responsabilidade foi grande, eu não vou carregar mais esse peso nas minhas costas não. Aí conversei com a minha irmã depois, com o meu cunhado, corremos atrás, ajeitamos lá no cartório, eles ainda se propuseram também, fizeram o nosso casamento. Eu ainda tentei usar esse álibi, né? O inimigo é sujo, né? Para poder, como a gente costuma falar brincando, para aparecer alguém para te ajudar é difícil. Mas se você falar que tu quer cometer qualquer besteira, se ela for aparecer um monte de gente dando um monte de ajuda, te oferecendo um monte de facilidade para tu ir pro caminho errado. Aí, na época eu ainda tentei ali meio que, mas eu vou casar também onde? Qual igreja que eu vou casar? Não tem igreja nenhuma? Qual pastor que vai querer? Nem querer. E não vão querer fazer com razão, em certa parte. Eu não sou daqui, eu vou fazer casamento aqui. Aí usei aquela tipo, casar na católica também não, nada contra, nunca fui da católica, até porque o próprio padre pode falar, tu não é daqui, como é que eu fui da católica? Não tem nenhum parente lá. Mas enfim, a minha irmã falou, não tem problema não, a gente faz seu casamento. E tanto que quem fez assim no nosso casamento foi meus irmãos, foi minha irmã e meu cunhado. Então, enfim, nós casamos, glória a Deus. Então aí eu costumo falar, por isso que eu falo que a Letícia tem alguns propósitos, né? Um propósito muito especial, que foi o primeiro. A gente que estava ali, né, vivendo segundo as diretrizes do mundo, né? Amigado, com fé, ela já veio para primeiro o ajuste foi esse. A gente casou. Então a gente já quebrou essa legalidade sobre a nossa vida, sobre a nossa família. É isso aí. Propósito de legalizar, né? Isso aí, de quebrar a legalidade, ou seja, aí ela já quebrou essa legalidade. Só que, tudo tem um só, né? Tem uma vírgula, o ser humano ele costuma sendo meio teimoso, né? Fazendo uma comparação, infelizmente, não é só a gente via lá atrás, quando Caim, pô, tu já pegou, é bom tu estar conversando com alguém que tem uma sintonia que já se ligou. Crente é bom, quando o crente conversa, já se liga onde vai chegar. Caim, quando cometeu lá, né, porque ele que cometeu o erro, porque ele não escolheu a melhor oferta, ele pegou de qualquer jeito. O culpado não foi Abel deu o melhor, pô. Ele poderia ter dado o melhor e Deus aceitaria as duas, não é isso? Com certeza. Mas como ele fez? Escolheu de qualquer jeito, aí Deus se agradou mais da outra. Aí o semblante caiu e veio toda a história que a gente conhece. É verdade. E que a maioria dos telespectadores daqui do teu canal tem certeza que conhece, que a maioria tem certeza que é crente. Enfim. Se não for, também está se convertendo. Se não for, vai se convertendo, isso aí. Está recebendo E se ficar curioso, saber dessa história, pega gente, no começo do mundo você vai ler a história lá sobre Caim e Abel. E mesmo quem não está caminhando conhece, que é uma história muito conhecida do primeiro homicídio. Então, enfim, você vê que antes de acontecer, Deus sondava o coração já de Caim e falou, por que tu está pensando nisso? Por que você está tramando isso com o seu irmão? Dando oportunidade dele não errar, dele acertar. Mas Caim escolheu o erro. E assim a gente. Foi meio que o meu lado Caim, vamos dizer assim. Não que eu cometi homicídio, tá? Mas, enfim. Casei, entrando na obediência. Mas o que Deus queria para mim não era só isso, eu casar. Porque lembra que eu falei no começo? O apóstolo Paulo falou lá em Tiago 4:8. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento e seja salvo. O desejo de Deus é isso para a nossa vida. Então, não era só o casar, ou seja, mas casamos, entramos na obediência, mas não regressamos ao caminho, não voltamos para a casa do Pai. Não chegou no segundo passo. Que é o que Deus queria, né? Mais queria. Exatamente. Que eu acredito que é o que Deus mais queria, que era eu regressar ao caminho, eu estava fora, e automaticamente eu, como cabeça ali daquela família, eu voltando, todo mundo voltando, eu ia fazer o que você já dissipou, Provérbios 22:6. Eu voltando, eu já iria começar trazer a minha esposa, porque mesmo não sendo uma criança, mas como ela não era convertida, eu voltando automaticamente eu ia conduzi-la comigo e ela conhecendo o Evangelho através de mim.
Exatamente. E aí, o Espírito Santo ia fazer a obra, porque eu só ia conduzi-la a conhecer o Evangelho. Mas eu creio que o Espírito Santo iria fazer a obra, que a obra é dele e ele faz sempre. Com certeza. E fazendo a obra na vida dela, já teria eu e ela, aquela criança ia nascer num lar já de pais, conhecedores, praticantes, ou seja, se cumpriu o que você antecipou. Provérbios 22:6. Ensinar a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando estiver velho, vai se lembrar. Mas aí eu obedeci só a minha irmã, por causa do peso da minha filha, do meu filho, eu nasci num lar que não éramos casados. Casei, mas não regressei, não voltei. Continuei, eu e minha esposa casamos, mas nada com igreja nenhuma, uma vez ou outra, quando alguém convidava, alguma programação, mas sem caminhar, continuamos vivendo a vida, estilo aquela vida, daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida leva. Aí vai falando, né, quem vê ali agora fala, rapaz, esses crentes aí conhecem do mundo, a gente vive nesse mundo, né? Mas cara, é que, né, cara, querendo ou não, a gente ouve. E a gente não paga de puritano, meu irmão. Uma coisa que eu sempre fiz, quem me conhece sabe, esse cara é meio maluco. Não, é que eu não vou ficar pagando aqui, né? Auréola, semideus, não sou, pô. Então, enfim, não regressamos ao propósito que Deus mesmo queria. Aí a minha esposa teve uma gestação. Aí, então a minha filha veio com um propósito, já conseguiu, a gente casou. Sim. O segundo propósito que minha filha realizou ali, que eu acredito que era propósito de Deus, que foi realizado através da vida dela, antes mesmo de nascer, ela já conseguiu a gente casar e a nossa família não era tão unida. Porque, como eu falei, eu e a minha esposa foi tudo muito rápido. Então a família dela ficou meio assim, porque logo, pouco tempo a gente junta, daqui a pouco ela olhou, veio morar. Então, quer dizer, qual é o pai, qual é a mãe que ficou satisfeita da filha sair de casinha, morar com o cara? Aí a irmã dela, se conhecendo muito rápido. E às vezes o sonho também, geralmente, de todo pai, toda mãe, é fazer o quê? Entregar a filha no altar, pô. Direitinho. Saber que está casando direitinho, que o cara está sendo sujeito ao homem de assumindo, indo no cartório assinando direitinho. Está sendo entregue da forma certa, não é não, a menina meio que sai assim quase. Bum! Pegando laço, né? E sair saindo, que foi o que ela fez. Tipo os nossos avós antigamente, né? Então, enfim. Aí com isso a família não era tão unida. A minha cunhada, que hoje, tipo assim, a gente já conversou um pouquinho sobre ela aí, que é a irmã mais velha da minha esposa, que acho que é a diferença de 7 anos, quer dizer, é uma diferença boa. Então é uma irmã quase como se fosse uma mãe, né? Tomava conta. E ela aqui. Minha cunhada, pô, tinha um zelo com ela, a irmã caçulinha, minha cunhada, não me tolerava, era bolada comigo. Meu Deus, imagina. Eu sou mais velho que minha esposa há 6 anos, a diferença não é tão grande. Mas para minha cunhada, que é 1 ano mais velho que eu só, como ela via a irmã como uma criança, ela, pô, esse cara quase da minha idade também bem mais velho, e por isso está falando, enfim, não se dávamos tão bem. Então, o segundo propósito que através de Deus foi realizado através da minha filha, a gente casou e uniu a família. Tanto que hoje a minha cunhada é minha melhor amiga mesmo da família, assim, e pô, tem o maior carinho, o maior respeito pela Alba Valéria. Aí, a minha esposa teve uma gestação, da Letícia, bem resumindo mais rápido para não tomar nosso tempo, ela teve uma gestação de 9 meses. Foi a única gestação da minha esposa, tranquilamente, 9 meses. Fez todos os testes, fez tudo direitinho, perfeito. Só teve uma ultrassonografia que não foi feita. O planozinho de saúde que ela tinha na época não cobriu aquela única ultrassonografia que não foi feita na toda morfológica, então, mas do resto tudo certo. Nossa filha, minha esposa internou, a neném nasceu, tal, foi cesárea, 2 dias depois, né, por causa do protocolo devido de ser cesárea, 2 dias depois teve alta, veio para casa, o teste de aplicada da neném, de 0 a 10 foi 9, ou foi 10, quer dizer, top, criança super saudável, linda, perfeita. Teve alta, veio para casa, a família ainda veio, conheceu. No dia seguinte, de mais cedinho, nós acordamos, se arrumamos, levamos ela ali para tomar uma vacinazinha no posto de saúde aqui em Guilherme e tal, voltamos para casa, aí começou toda a turbulência. Meus pais tinham saído, a gente sozinho em casa, parte de primeira viagem. Minha esposa foi dar uma mamadeira a ela parecia que estava se engasgando, e parecia que a gente ia perder a neném ali, cara. Mó desespero. Aí Deus, por misericórdia, que eu já estava vendo minha filha morrer dentro de casa na mão da gente, no colo da minha esposa, no meu colo, a gente não sabia fazer, e aquele desespero. A minha irmã mais velha, que mora aqui ao lado, a Eliana, né? Eliana, que mora aqui ao lado, que é a mais velha, do nada apareceu aqui em casa, a gente estava naquele desespero. Eliana, cara, fomos correr com essa garota. E a neném já estava branquinha, roxa, branca, ficando já gelada, os lábios roxos, mãozinha roxa. Corremos, botamos ela no carro. Meu Deus, que desespero, hein? No desespero, a minha esposa, eu queria que ela ficasse em casa, ela não quis ficar, porque ela estava operada de cesárea.
Não, não fico, tá doido, não sei o quê. Eu vou com a minha filha. Entrou no carro também, peguei esse aqui de Miguel Couto, que virou de carro, a gente fez acho que 5 minutos. Não tinha buraco, não tinha quebra-mola certa. E a esposa operada ali atrás, ela não esquece comigo não, esquece minha operação. Quando a gente chegou na clínica da família, na UPA, em Vila de Cabo, que era um bebezinho de 3 dias. Não, 3 dias, não. Minha irmã desceu do carro para ir entrar com ela. 3 dias, não. Direto às posse. Quer dizer, ainda perdemos sempre de ali, de lá. Já rasguei por lá, fui lá para a esposa posse, que desespero. Quando chegamos lá na posse, que minha irmã desceu para ir, entrando assim, veio um médico que pegou outro, já tomaram da mão da minha irmã, já tomaram a minha irmã para fora, mandou voltar, e eles foram entrando, não deixaram a minha irmã e minha esposa entrar. Eu larguei o carro, eu consegui vazar no meio do... Como eu consegui, não sei. Mas vazei no meio do médico. Aí eles entraram com a salinha, onde eu não entrei, mas era toda... aquela divisória que tem no hospital, e a parte de cima vidro. Nossa, tem um médico chamando outro, aquele desespero de médico. Cara, quando eu olhei, acho que ele devia ter quase uns, no mínimo, uns 8, 10 médicos em volta da maca onde botou o nenenzinho ali. Aí, ou seja, aquele sufoco, eu vendo assim, pô, tô terminando, minha filha tá morrendo, desespero com o então. Aí eu comi joelho no hospital. Aí acaba toda aquela tua vaidade naquele ego, assim. Eu já estava na polícia militar. Sempre tá vaidade, o negócio, ainda mais que você é muito novo, né? Tá com 27 anos, 26 anos, sei lá. Caí de joelho ali, desesperado, chorando, pedindo a Deus, não deixa meu filho morrer. Se tem algum errado aqui, sou eu nessa história, chorando. Enfim, depois de tudo, os médicos conseguiram trazê-la de volta, porque a chance já estava até indo embora mesmo. Aí chamaram, aí teve alguns coisas lá. Conversei, ia ficar sem vitória policial. Depois conseguiram transferir ela para a HPM. Até que eles falaram, pô, já que você é policial, de repente lá uma estrutura melhor, quer transferir. Naquela mesma noite, por volta de 10 e pouco, 11 horas, conseguimos transferir. Naquela época é HPM, né? Era Hoje HPM. é HCPM, né? Porque agora é para diferenciar, porque tem na época eu acho que era HCPM mesmo, porque a gente geralmente fala HPM, curta. Mas agora já faz questão de falar HCPM, que é o Hospital Central da Polícia Militar. Sim. Porque tem o Niterói, aí fala HPM NIT. Aí botou isso ali HCPM para mostrar que é o Hospital Central. Aí tem o outro que é Niterói, enfim. Transferimos para o HPM, né, naquela noite para o HCPM, onde ela ficou lá, tá. No outro dia, muito custo, eu tinha trago minha esposa para casa, enquanto ela foi na ambulância, junto com a minha irmã, eu fui no carro depois, minha esposa foi em casa. Falei, cara, aí amanhã a gente vai lá, pô, vai preparar a internação dela. Quando a gente foi para lá no HCPM no dia seguinte, quando a gente chegou, que a gente ia entrar, antes de deixar, que a gente fosse saber lá onde era a pediatria, antes de deixar a gente entrar, veio 2 médicos conversar com a gente. Vem cá, os pais da neném, da Letícia, vem cá. Chamou a gente na sala. Aí pensamos, pô, já tinha passado susto, passou, já recuperaram, pô. Aí vem aquele médico que era um tenente na época, uma tenente também, 2 médicos. Ela tem muito disso, né? Tem patente, né? São oficiais, porque o médico geralmente entra como, tudo que é médico já entra como oficial. Aí vieram e tacaram mais uma outra, parecia que era uma tonelada, pedra de uma tonelada essa gente. Eles vieram, porque a gente a princípio só achou que a neném se engasgou. Quase estava morrendo, sufocada pelo engasgo do leite. Já que resolveu ali, acabou o problema aí. Quando chegou lá, eles, senta aí. Não, realmente, a filha de vocês tinha engasgado, tinha bronco aspirado, tal, mas que foi o que quase ela foi óbvio por causa disso e tal. Inclusive, quando vocês chegarem lá dentro, vocês vão ver, ela está com o bracinho enrolado com o procedimento que eles usaram, que eles enrolaram a dentadura, papel alumínio, um braço e a perna, porque devia ter ficado muito tempo já sem oxigenação no cérebro. E aqueles órgãos, aquilo ali é para reaquecer e os órgãos voltar a funcionar normal e não ter risco de ficar lesão ou perda do membro, do braço, da perna. Eu falei, meu Deus, ainda tem esse então, mas tem mais uma agravante. Caramba! A filha de vocês é cardiopata. Cardiopata, ela nasceu com um defeitozinho, um probleminha no coração. Vocês fizeram o acompanhamento, aí veio conversando com a gente, aí, pô, mas quando falou isso, a gente já não ouviu mais nada, né? Quando falou isso, o chão parece que saiu debaixo dos pés, o mundo parece que caiu na cabeça. Fizemos tudo, todas as sonografias, fizemos tudo. Ele cara, eu tô vendo na ficha dela aqui, ela nasceu aqui na HPM, tudo foi. Tô vendo aqui o teste de atividade, 9, 10, pô, tá realmente nem perfeito. Aí, aí foram ver, só não fizeram morfológica, então. Essa morfológica poderia ter mostrado, de repente, aí onde de repente já teria preparado
Já não esperava, né, entrar em trabalho de parto, já marcava a cesárea, já fazia cesárea e já deixava, e antes de marcar a cesárea já ia fazer contato com médicos, que já seria que a criança já ia nascer com cesárea, com médicos de cardiologista esperando já para tentar já fazer cirurgia. Eu falei, caraca, ele não, porque o quadro é bem grave. Então explicou a cardiopatia que a nossa filha nasceu e tal, enfim, de toda essa turbulência toda, parece que o mundo tinha caído, então. E aí? Mas aí você lembra que no começo, vocês aí, você, Rafael e Renato, lembra que no começo eu falei, nós obedecemos a primeira etapa que Deus falou. Exatamente. Casamos. Em cima do casamento, Deus já abençoou com o segundo propósito, que foi de unir a família. Uniu a família. Mas o propósito principal de Deus, para mim e para você que está ouvindo, para a gente, né, Rafael? Com certeza. É o que eu falei no começo. O propósito principal que Deus quer para mim e para você é a salvação. É a salvação. Né? Que foi aquilo que Jesus falou, para que tenham vida, mas não a vida normal. Vida com abundância, ou seja, que é a salvação. Vida com abundância, isso aí. Gente, você está no Pod Vaso, o podcast mais fogo puro do YouTube. Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos aqui com Éder Costa, o Edinho, ele que também foi candidato a vereador. E olha, não se esqueça, também sou autor e autor do livro Ana, o segredo da graça e da conquista revelado. Link na descrição. E é claro, você também pode ler o livro de poemas, frases e pensamentos, também escrito por mim. Link na descrição. Esse de graça para você ler e comentar o que tem achado dessa obra. Ok? Vamos lá. Éder, caramba, que coisa, né? Assim, Deus, ele tem os seus propósitos e seus meios de chamar a gente para perto dele. Sim. E como você não obedeceu todos esses propósitos, tudo aquilo que Deus tinha falado, o que foi que Deus fez na sua vida para que você pudesse recobrar essa aliança com Ele? Então, aí foi onde eu cheguei, que eu até costumo falar para algumas pessoas, né, nessa continuação, eu costumo falar. A Bíblia deixa isso bem claro, né? Sim. Mais um apertãozinho para quem de repente está aí, ó, na teimosia, com a cerviz dura. Que a palavra de Deus, ela tem duas formas de se conduzir, né? No amor ou na dor. Aí, descoberta essa cardiopatia, só que Deus é tão bom, tão misericordioso, e o propósito final dele não tinha acontecido ainda, e de repente, se ele leva a nossa filha naquele momento, ele, como é onisciente, ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo, ele conhece o meu coração, o teu coração melhor do que a gente mesmo. Ele ainda permitiu que a Letícia ficasse com a gente mais um período aqui nessa terra. 2 meses e 13 dias, exato. 2 meses e 13 dias. Sabe o que era? O tratamento não era para ela, não era com ela, era com a gente. Porque nesse período, eu voltei, né? Porque aí você entende, caramba, eu não tenho como. Assim, eu voltei, a minha esposa se converteu. Essa minha cunhada, que eu até falei que no começo a gente não era muito legal, mas hoje é uma das minhas melhores amigas, porque eu confio que eu conheço, se converteu, mesmo ela não morando aqui, morando lá em São João, ela se converteu. Então, eu retornei, minha esposa se converteu, minha cunhada se converteu, e a gente sabe que perante a Bíblia é bem claro, né, que, ou seja, uma alma não tem preço, tem festa no céu, sim, quando um pecador se arrepende. Imagina esse tanto de almas, hein? Então, aí, e foi assim que esse processo que eu tive que passar foi esse. Aí ficamos com a neném lá internada 2 meses, 13 dias, começamos a fazer uma campanha e crendo e sempre pedindo um milagre, que seria a cura dela, conseguisse a cirurgia, mas enfim, no final de um processo de 2 meses, 13 dias, que eu acredito, por isso que eu botei esse destaque especial, porque ela veio com alguns propósitos, e que não foram poucos, né? E no período só de que ela, humanamente, ela só viveu nessa terra 2 meses, 13 dias, mais uns 9 meses de gestação. Mas antes de sair da barriga, ela já conseguiu que a gente casasse e unir a família. Depois que ela nasceu, em 2 meses, 13 dias, ela conseguiu que eu voltasse, minha esposa se convertesse, minha cunhada se convertesse. Aí eu acredito que o Papai do Céu já olhou e já falou: filha, você já realizou tudo que eu tinha para a sua vida. Ela foi a maior pescadora, isso, né? Isso aí. E aí foi quando ele recolheu, ela tinha 2 meses, 13 dias. Entendeu? Aí, até hoje, a gente fala, né, que eu seguro, me emociono, mas a gente conversou um pouquinho, eu falei, deu uma travada, minha esposa acho que ficou bem sente mais ainda. Mas aí por isso que depois eu completo falando. Mas aí, Papai do Céu, como ele nunca perde para ninguém em forma de dar, né? Ah, é verdade. Aí no começo, realmente, logo quando perdemos a Letícia, né, o Senhor,
minha esposa ficou meio assustada, queremos filho, entrou numa neurose, queria adotar, que ela tinha medo, né, de repente vai que o outro também venha com problema de novo assim, aí começou com o papo de querer adotar, eu falei, não, adotar então também não quero. Não, então a gente fica aí que nem a gente tem um monte de casal que não tem filho, é bom que a gente vai viver, vai viajar, vai passear, não. A gente entra na acordou e tal, e a gente meio que viveu assim, né, sem que, não, então não. Aí até que a gente foi num retiro espiritual, retiro de carnaval, retiro espiritual de carnaval, na época foi com, que a gente estava congregando na igreja presbiteriana em Boa Esperança, congregamos lá durante um período, até porque está na igreja presbiteriana aqui ao lado, minha irmã sendo pastora com outro ministério, querendo a gente junto lá, mas a Provideus a gente foi lá, em primeiro lugar a Provideus, e também humanamente assim, ao pastor Zé, reverendo Oséias, e hoje já está com o Senhor, eu tenho um carinho muito grande, tinha por ele muito respeito até há pouco tempo, e tenho até hoje um carinho muito grande com a esposa dele, Dona Conceição, uma mulher de Deus maravilhosa, o pastor Zé também, que foi aquele cara que realmente foi um verdadeiro pastor na época, que abraçou a gente. No meio desse problema, ele abraçou de verdade, né? Porque é o que a gente costuma falar também. Ser amigo nas horas boas, nas horas de festa, é fácil. Ser um pastor na hora que o membro, alguém está bem, é fácil. Mas numa hora dessa, aquele homem, ele mesmo já com certa idade, morando lá em Rio Bonito, quer dizer, Rio Bonito, da casa dele para cá, dá miseravelmente uns 90 km. Rapaz, e o cara vira e mexe, ele ligar, ele falava com o meu irmão, vê aí, vê teu irmão lá encontrar cunhado, você está para fazer uma visita, sentar lá, bater um papo com eles, orar com eles. Deu toda aquela assistência nesse período aí. E quando a gente decidiu voltar, então mais do que nunca a gente se sentia bem em estar perto dele, por isso a gente procurou um tempo com a esperança lá, vamos virar para a vida dele, aos amigos que tínhamos lá, né, que temos até hoje lá. Alguns também já nem congregam mais lá, mas enfim, fomos no retiro espiritual de carnaval em 2005, 2004 ou 2005, se não me engano. E naquele retiro lá tiveram algumas pessoas, algumas palavras e mensagens que foram usadas por Deus para nos curar, né? Principalmente para curar minha esposa. Aí saímos daquele retiro falando, então tá bom, então vamos tentar novamente. Aí ela tomou coragem. O verdadeiro amor, né, que vem de Deus, lança fora todo medo, né? A Bíblia também diz isso, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí foi onde ela engravidou. Aí eu lembro que no fundo ela ficava quieta, mas ela pensava, pô, precisa ser uma menina embora. Tipo assim, ela sempre, aquela coisa de mãe, tinha sonho de ser mãe de uma menina e ver uma menina. Mas Deus é tão bom que ele não deu uma, ele deu duas. E tá hoje aí a Emanuele e a Emily. Emanuele e Emily, isso aí. Então, restituída em dobro. Sensacional, gente, que história profunda, que história envolvente e também edificante. Você que está passando por algo semelhante, não se esqueça, Deus te ama e Ele tem os seus meios de chamar a sua atenção. Você pode estar somente afastado, achando que está tranquilo, está favorável, mas Deus quer você pertinho dele. Então, fique atento, não se revolte mais. É Deus te chamando à responsabilidade, porque você pode ter um chamado tão glorioso de ganhar almas, seja através de um canal como esse, seja no seu próprio trabalho, seja pregando, louvando, como você já viu aqui a nossa cobertura do concurso A Voz, seja de diversas formas, porque Deus opera por meio da sua multiforme graça. Amém? Amém? Então, receba aí do outro lado. Se você já se sentiu tocado por essas palavras, agora dobre o seu joelho, faça sua oração aí no seu quarto, na sua sala, no seu serviço, no banheiro, de onde você estiver. Eleve seus pensamentos a Deus e entregue sua vida a Ele, porque tudo mais Ele fará e Ele colocará tudo em seu devido lugar. Amém? Receba. Éder, como é que foi essa história de ser jogador de futebol? Isso foi antes, depois de toda essa situação? Não, isso é antes, né, cara? Na verdade, né, Rafael, tipo assim, no Brasil, né, somente no Rio de Janeiro, porque, tipo assim, se você pegar de repente na Bahia, apesar que lá também querem ser os filmes, mas lá ainda tem a capoeira, que é um outro esporte, né? É verdade. Ou em alguns lugares, de repente, no Rio, em São Paulo, alguns lugares, de repente, que
a sociedade, a pessoa, de repente, o jovem, a criança, o menino, nasce em outro berço, né, vamos dizer assim, de repente mais ele condições, né? mais condições, de repente ele consegue ter um sonho de ser piloto de Fórmula 1, ser jogador de tênis, né, de beisebol, sei lá. Mas a maioria um percentual muito grande do menino, o sonho dele é ser o quê? Jogador de futebol. É uma realidade que, infelizmente, né, cara, antes, de repente já fica um toque pra gente falar isso mais à frente, que a gente vai falar, que infelizmente hoje as nossas referências têm mudado, né, cara? Né? A gente sabe que a gente não pode falar de ídolo, mas nossos ídolos, humanamente, a nossa referência, pessoas que a gente admira antigamente, tipo assim, era, pô, meu Deus, cara, a referência, meu sonho, caraca, era o Zico, olha só. Isso aí. Caraca, mano. Zico, para não falar, eu sou flamenguista, todo mundo sabe, né, cara? Dá pra ver a alegria no meu riso de ser flamenguista. Então, mas aí você olhava o Vasco, tinha o Roberto Dinamite, tu vê caras craque, vários jogadores, se tu for até para países que a gente tinha que a rivalidade, para Maradona, Platini, tu fala assim, então o sonho de toda criança, todo menino é ser jogador de futebol, e eu não fui diferente, pô. Exatamente. Eu ainda tinha em casa uma referência, meu irmão, né, o mais velho, o Eloy, que, muito conhecido, jogador brabo, bom demais, jogou futebol também há muito tempo. Então a diferença nossa de idade é 11 anos, quer dizer, eu tava aí com... Vivo, pô. Eloy, aquele abraço, tá, do Rafael Martins aqui. Até hoje corre muito, você vê, até hoje corre muito, bem. O Roberto, olha, tá com 60 anos, corre mais que a gente, não é? Meu Deus do céu, mais do que eu tenho certeza. Eu com 7 para 8 anos, meu irmão estava assinando o primeiro contrato dele como jogador de futebol profissional, com 18 anos, no Miguel Couto. Eu lembro que até um time bem experiente, ele com 18 para 19 anos, ele estava jogando no profissional no Miguel Couto, aí do Miguel Couto ele jogou no Mesquita, vários clubes. Mas já teve aquele espelho dentro de casa, né? Você vê ali, acompanhava, ia ver jogo, treino dele, ele estava sempre indo, participando, aí eu com 13 para 14 anos eu comecei também, né? Escolinha do Miguel Couto. Na época que tinha, hoje mudou tudo, agora não é sub-13, 14, sub-15, sub-20. Na época não era infantil, mirim, aí na época no mirim, no Miguel Couto, na escolinha do mirim, no infantil. Aí do Miguel Couto eu fui jogar na Baia, no infantil, no menino da Baia, e aí fui tentando, batendo. Aquilo que a gente já conversou mais ou menos e que todo mundo às vezes sabe, né, cara? O futebol é muito bom hoje. De uns tempos pra cá se tem muito mais facilidade, né? Mas naquela época era tudo muito mais difícil, né? Hoje é tudo muito mais fácil, a verdade é essa. Até a própria tecnologia hoje facilita muito. Hoje, tipo assim, pra gente então, que mora em Miguel Couto, né, nascido e criado aqui, já no meu caso 48 anos, vou fazer 49 anos morando aqui no mesmo lugar, hoje é muito mais fácil. Empresários vêm ver jogo aqui, se não vier, você tem como gravar um DVD, CD, e envia pro cara ver, e ver se o garoto não é bom jogador, e tem aquela, e com isso faz. Na época a gente tinha o quê pra mostrar? Não tinha nada. E quem vinha aqui ver jogador? A gente costuma até falar, cara, Miguel Couto aqui foi um celeiro de craques, entendeu? Vários jogadores bons demais, craque. Eu vejo hoje alguns times de futebol profissional e eu falo assim, meu Deus do céu. Não acredito. Aí eu lembro de alguns amigos aqui do bairro que eu falo assim, pô, como é que esse amigo aqui não ficou rico jogando futebol? Como é que esse cara aqui não jogou no Flamengo, não jogou no Vasco, não jogou na seleção brasileira? Entendeu? Dentre eles, inclusive, meu irmão, o Eloy. Então foi isso aí, também entrei nessa empreitada, tentei, só que devido a eu ter um irmão mais velho, que a gente vê, o quanto minha mãe, e até a própria minha mãe também, né, que ficava assim, tu vê teu irmão, jogou futebol quase a vida toda, agora depois de mais velho, tem que procurar emprego. Por quê? Porque jogou em clubes medianos a pequenos, né, na verdade clubes pequenos e medianos, que não dava para se fazer fortuna, ou seja, não deu para juntar dinheiro, ter fortuna, e a carreira de futebol bem curta, teve que trabalhar depois de certa idade. Então já cresci, já tinha um pouco daquele medo também, aquele receio, e com isso acho que me ajudava a desanimar mais rápido. Aí foi quando eu estava com 24 anos, eu estava disputando o Campeonato Carioca da segunda divisão, em 99, se não me engano, 98, quer dizer, aí eu já estava com 23 para 24 anos, aí eu olhava, da minha idade, é o Ronaldo Fenômeno. Só ele, não vou nem falar outro nome, era o Ronaldo Fenômeno, o Felipe, que jogou no Vasco, estava ali na mesma... que é mais ou menos a faixa etária idade. Era o Felipe do Vasco, o Ronaldo Fenômeno. Mesma época. Então fica um alerta aí para os olheiros, né? Você que está aí só em clubes grandes, você que está aí só em grandes centros, vem para cá para Miguel Couto, vem para cá para Vila de Cabo, que aqui você vai encontrar um pessoal Vila de Cabo tem amigos lá também que era bom de bola demais. Então, enfim,
Aí eu lembro que na época que aconteceu comigo, eu já com 24 anos, para 25, eu falei, pô. Aí foi quando o Ronaldo, que estava no São Cristóvão, já tinha ido, o Ronaldo do São Cristóvão já tinha explodido pro Cruzeiro, do Cruzeiro já tinha ido lá pro PSV da Holanda. Aí eu falei, pô, o Felipe já estava explodindo no Vasco. E outros no Flamengo. Eu falei, eu vou parar. O primeiro concurso público que abriu eu vou fazer. Aí foi onde falei comigo mesmo, falei com Deus e falei, primeiro concurso público que abriu eu vou fazer, abriu o concurso para Polícia Militar. Aí eu fiz o concurso, eu ainda estava disputando o campeonato, conversei com o treinador na época, na ocasião do time, o treinador, falei, meu irmão, estou fazendo um concurso aí. O dia da vez que eu não ia treinar, joguei limpo, né? Falei, meu irmão, o dia que eu não ia treinar, porque eu estou fazendo um concurso. Ele, que isso, cara, vai desistir, vai largar o pegou. E fui fazendo ali as etapas, né? Concurso da polícia, fazer prova tal, depois veio teste físico. Fui fazendo todas as etapas ali do certame e foi dando certo, se encaixando. Aí terminei o campeonato. Na verdade, o time, aquela coisa que eu falei de clube pequeno, na época não teve muita coisa da presidência lá do clube, do Heliópolis, e do vice-presidente, enfim, vários problemas. O time saiu do campeonato, na reta final do campeonato. A gente com uma grande chance, porque o nosso time era muito bom também. Sim. Tinha jogadores lá, nosso time tinha uns caras até mais experientes que jogavam com a gente. Craque mesmo, bom de bola, cara, Ronaldinho, Padeirinho, o time da gente era muito bom. A gente estava na liderança do campeonato. A gente era líder do campeonato. Só tinha os dois times que estavam próximos a gente ali, que estavam um ponto atrás da gente, a gente era líder do campeonato. Aí saiu do campeonato, enfim. Aí foi onde eu falei, tá vendo aí, mano? É um motivo de eu parar mesmo. Aí prestei concurso da Polícia Militar, a qual essa corporação tão honrada, tão importante, e que ao mesmo tempo às vezes tão injustiçada. Tem seus erros. Não vou ficar aqui tentando tapar o sol com a peneira, ele é policial ali e tal. Não, tem seus erros, como toda classe tem. Toda classe. Até no meio evangélico, pastores aí. E quando eu falo que dá muita descamada, para mim na verdade não é um pastor, é um falso pastor, aquele louco que a gente faz da Bíblia. Mas que não pega a classe. Então toda classe, todo segmento, toda profissão tem um bom profissional e tem um ruim. Mas a Polícia Militar, na sua maioria, são bons policiais, são pessoas de família, pessoas de bem. Eu estou nela até hoje e agradeço a Deus as coisas que eu tenho, em primeiro lugar, eu sempre agradeço a Deus e também agradeço a Polícia Militar. É isso aí, maravilha, né? Uma trajetória assim, bem rica e inspiradora para você que está aqui assistindo o Pod Vaso, podcast mais fogo público do YouTube. Gente, por favor, ajuda o Pod Vaso, curta, comenta e compartilha, espalha para geral, ok? Estamos aí crescendo paulatinamente, temos grandes oportunidades e também estamos aí na dependência de alguns patrocinadores. Se você que está assistindo esse podcast agora e tem essa possibilidade de nos patrocinar, faremos aí uma propaganda sensacional para você, porque o Pod Vaso, ele tem condição de decolar. Olha aí, gente, tem propostas imperdíveis para que a gente possa exibir esse programa em televisão. Então, você que está aí, só vem. Meu contato estará aqui, ó, na tela para você e também na descrição do vídeo, tá bom? Ó, já vou falar. 021 99673 8445, ok? Não esqueça, fale comigo, me liga, manda um WhatsApp e nós vamos decolar juntos. Éder Costa, o Edinho, assim como nós conhecemos aí na candidatura para vereador, não é isso? Sim. É isso aí, aqui no município de Nova Iguaçu. E como é que foi essa trajetória de chegar a se candidatar como vereador? Foi algo que você quis? Foi algo que apareceu assim na sua frente do nada? Como é que foi essa questão? Só um minuto, se você me permitir. Sim. Vou te responder já. Mas eu já vou aproveitar você também, que é meu amigo, que vai estar assistindo aí, porque eu vou divulgar. Quando o Rafael mandar o link, a gente vai dar divulgando esse podcast aí, que você está assistindo. Então você que é meu amigo, que é empresário, empreendedor, microempresário ou microempreendedor, que tem o seu comércio, a sua indústria, a sua empresa, né? Seja lá o que for, que você queira divulgar, Rafael é meu amigo. Como ele falou, e a gente vai estar falando agora aí da política, conheci Rafael através da política, e como eu costumo falar que tudo na minha vida
eu procuro ver a mão de Deus em tudo. Até o que eu vou responder agora, essa situação da política. É verdade. E eu procuro, e quando eu vejo a mão de Deus, então tem que ser grato. E uma das coisas que, não é porque está aqui na frente do Rafael, uma das coisas que a política me deu, não ganhei, cheguei nem perto, mas eu posso falar que eu ganhei alguns amigos, irmãos, igual o Rafael é um desses, que foi nessa caminhada da política, né? Então eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu ali da política, pelo período que eu vivi na política. Não é porque eu não sou político, eu vivi na política naquele período ali. Então eu agradeço a Deus ali a experiência e esses presentes que Ele me deram em forma de amizade. O Rafael é um desses, ou seja, é um homem de Deus, é um cara sério. E ele já conversou um pouco comigo sobre essa proposta que ele tem para estar passando de dever. Então você aí que tem uma empresa, um negócio, alguma coisa que você queira divulgar, ele já deixou o telefone dele aí, mas qualquer coisa tu faz contato comigo, que eu passo o contato do Rafael, se quiser a gente marca, apresenta, bota vocês para conversar, entendeu? E às vezes você tem uma empresa, você tem alguma coisa que você quer divulgar, mas você tem dinheiro para pagar uma propaganda na Globo? Acredito que não. Você tem dinheiro para pagar uma propaganda na SBT, na Record? É caro, hein? Muito caro. Mais de 100 mil reais. Muito caro. Vai tentar fazer uma propaganda, um anúncio, numa melodia, no El Shaddai, seja lá o que for. É caro. Aí você pode estar patrocinando, investindo, ajudando esse podcast, que o grande intuito que eu tenho certeza também aqui do coração do Rafael, pelo que eu já o conheço, que é divulgar o reino de Deus e é ganhar almas. Edificar vidas. Então você vai estar ajudando ele, ajudando a obra do Senhor, a obra do reino, e automaticamente vai estar sendo divulgado aqui esse negócio. Então, perde essa oportunidade não. E te respondendo, Rafael, a questão da política, cara, foi tudo muito rápido. Mas como eu já falei aqui, né, no meio dessa divulgação aí, desse merchan para você. Obrigado, cara, agradeço demais. Não, mas é de coração, me merece, porque eu não estaria aqui fazendo média. Até porque eu não sou padeiro, né? Eu não sou padeiro. E quem me conhece sabe que eu não sou disso. Mas enfim, cara, desde que esse propósito que a minha filha veio, né? Que eu voltei, quem me conhece sabe, eu chego a ser meio chato, né, cara? Até porque eu penso assim, pô. Até porque eu penso e é verdade. E a gente tem um exemplo disso, é o versículo que o próprio rei Davi deixou, né? E Davi foi um homem considerado o segundo coração de Deus, né? Que tanto o rei Davi, ele fala assim, né? Que caia eu na mão dos meus inimigos. Aquela frase que Davi tem da vida dele, que ele fala assim, que caia eu na mão dos meus inimigos. Porque se cair eu na mão dos meus inimigos, eu posso recorrer ao Senhor e o Senhor pode me livrar. Agora, se eu cair na mão do Deus Altíssimo, quem pode me livrar do pecado? Então, eu penso da mesma forma. Cara, primeiro que a Bíblia já nos garante isso, né, Rafael? É verdade. Se eu for no mais alto da montanha, lá Ele está vendo. Se eu for no mais profundo do mar, Ele também está me vendo. Se eu for no mais profundo abismo, Ele está me vendo. Se eu for no maior caverna, tiver Ele me ver. Não tem como a gente se esconder da mão dEle, dos olhos do Senhor. Então, cara, a última coisa que eu quero é pensar em brincar com o Senhor, com as coisas do reino. Então, desde que eu voltei, né, dessa forma que eu falei, que para mim foi até um pequena dor, né, aquele puxão de orelha mais firme, tá no teimosinho, então toma uma chicotada de leve, vem. Eu não preciso mais, nem quero pensar em experimentar. Pela dor, nós. Então, o que acontece, Rafael? Nada na minha vida, eu quero que fuja ao controle do Senhor. Ontem, minha filha, né, a Emily Luísa fez 11 aninhos ontem, dia 11 de agosto, né? Eu já deixei nas redes sociais a declaração quanto eu amo ela, melhor dizendo, né? Tanto ela quanto a Emanuele, que tem 16, faz 17 no final do ano. Emanuele, graças a Deus, está ali no Ministério do Louvor na igreja, está envolvido, né? Está no Ministério do Louvor, participa das peças, e tudo que tem lá ela se envolve. A Emily também, quando tem peça, participa. Então, graças a Deus pela vida das minhas filhas, que eu amo demais as duas. E já deixei toda essa declaração para ela na rede social, de parabéns, e todo o esforço que a mãe dela fez e que eu faço, a gente sempre vai procurar fazer e dar o nosso melhor para elas duas. Então, o que eu quero, o que eu ensino a elas, aquela história do Provérbios 22:6, filhas, tanto a Emanuele quanto a mim, independente que você seja, lá, eu não sei ainda que vocês escolheram profissionalmente, você está naquela fase ainda, né? Uma tem 11, tem 16, seja para ser médica, engenheira, arquiteta, do lar, né?
Serviços gerais, cozinheira, cabeleireira, nada profissionalmente. Eu só quero ser mãe. Seja o que for, esteja no centro da vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, na minha forma, eu prefiro entender também que essa situação minha, te respondendo agora, né, a política também eu prefiro entender que foi a vontade de Deus, permissão dele. No mínimo, foi a permissão dele. Com certeza. Porque eu vou falar também que às vezes pode ter sido, de repente Deus pode estar, né, a gente falando isso aqui no podcast agora, aí Deus está assim, não, cara, não era a minha vontade que eu entrar nisso aí não, mano. E aquele meio lá não queria você lá não. Tudo bem. Mas valeu. Se não foi a vontade dele, a permissão foi. Foi. Senão ele também não tinha Porque também não tinha permitido. Tinha acontecido alguma coisa que eu não tinha entrado. Que é isso aí, de qualquer jeito eu boto isso na minha vida. No ruim de tudo, se não for a vontade de Deus, se não for a vontade, tem que passar pelo menos a permissão. Às vezes pode não ser a vontade, mas passou na permissão. Né? Porque a gente entra naquilo. Aquilo que não é a vontade de Deus para a minha vida ou para a sua vida, não adianta, que não vai acontecer. Não tem jeito. Então a política foi assim, aconteceu muito rápido, cara. É como, né, vocês sabem que eu sou policial militar, trabalhei em alguns lugares, e eu estava no momento ali trabalhando no 39, como estou lá até hoje, batalhão de Belfort Roxo. Cheguei no batalhão lá em maio de 2023, se não me engano, 2023. Você vê como é que foi tudo muito rápido, eles são em 24. Cheguei no batalhão em maio de 2023. Trabalhei num determinado tipo de serviço lá no batalhão, uns 3, 4 meses. Depois eu saí, fui trabalhar no Bairro Presente, que é um outro serviço que tem lá, como supervisor no Bairro Presente. E se aproximando de novos amigos e tal, e nesse que eu fui trabalhando nesse setor, fazendo novas amizades, se aproximando, uns eu já até conheci, outros eu fui conhecendo, se aproximando, aí um dos colegas lá, ele tem um vínculo muito grande com o Canela, que era deputado estadual na ocasião. O Canela na época era deputado estadual na ocasião, ele tem um vínculo muito grande com o Canela. E ele me vendo ali no batalhão, e como era um serviço que, mesmo sendo no batalhão, tinha muitos policiais de todos os lugares que iam para lá para tirar o tal do extra do serviço do Bairro Presente, iam muito policiais daqui, né, de Nova Sul, daqui de Miguel Couto, da Posse, de vários lugares. E chegava muitos lá que já me conhecia, ou através que me conheceu antes do futebol, ou que me conheceu aqui no 20, que eu fui do 20º também, aqui de Mesquita, ou me conheceu de alguma outra situação, ou me conhecia daqui do Segurança Presente, enfim, ele chegava, né? E, qual é, sargento? Aí alguns chamavam por apelido, oi, gente, qual tinha mais intimidade? Outro, meu chefe, caraca, qual é, irmão? E aquele tratamento legal com todo mundo, eu ali no batalhão, como eu falei que eu cheguei em maio de 2023, antes do final do ano, e mesmo de ser mesmo do batalhão, eu tinha conhecido todo mundo, tá? Muita gente mesmo, porque tem gente que chega no local, demora a fazer amizade, graças a Deus eu tenho essa facilidade, cara. Eu chego num ambiente rápido, esse meu jeito de falar, esse meu jeito de falar pra caramba, de brincar, cutucar, aí, meu irmão, rápido eu faço amizade. Então eu no batalhão, em menos de 6 meses eu estava no batalhão geral, me conheceu muita gente, tipo assim, desculpa, até assim, meio que mais comunicativo do que ele no batalhão. Ele já no batalhão já há mais de 10 anos, conhecia, mas falava mais puxado, e eu já brincava com todo mundo, às vezes o pessoal lá da cozinha, né, a moça que trabalha na Cioche, que trabalha lá na cozinha, eu entrava lá brincando. Isso no geral, e outros que vinham de fora, ele, cara, pô, você é bem político, não sei o que, eu não, cara, pô. Aí outros colegas falaram, cara, pô, vou te falar, mano, pô, o sargento aí, o chefão aí podia vir, alguns meninos, soldados aqui, colegas da área aqui, tirando o pô, o sargento aí, meu irmão, trabalha lá no Segurança Presente Nova Sul, conhece todo mundo aí, Miguel Couto, pô, cara, e onde vai eu gosto dele, pô, o chefão podia ser mesmo, aí passaram aquela brincadeira, aquela espelha, e eu não sabia que esse amigo tinha um vínculo legal com o deputado Daniel na época. Acabou que, por isso que eu falo, se não era totalmente a vontade de Deus, pelo menos, no mínimo, a permissão dele era. Eu prefiro entender que era a vontade, que você vai entender agora mais à frente, que eu vou encurtar aqui. A gente trabalhando, numa ocasião, na viatura, estava eu e esse amigo, o Castro, trabalhando, rodando, fazendo o nosso pensamento extensivo normal, com a viatura. A gente chegando lá no lote 15 rodando, como já estava chegando na época, já estava chegando perto daqui a pouco de começar a campanha, não, ainda não estava na campanha, mas estava meio que uma pré-campanha ou não, e tipo assim, não é que ele estava fazendo campanha, mas o cara não tem muitos parentes para aquela área de lá, e ele, vamos dizer assim, todo político, na verdade, ele tem um local de atuação, né?
Pô, aqui em Belcoto, por exemplo, aqui em Belcoto teve vereadores, pô, que são crias daqui do bairro. Lá na época eu era criança, falava só esse nome, Celso Valentim, eu era criança. Que era o cara que era o vereador, era vereador de Nova Sul, sim, mas ele era do bairro de Belcoto, até hoje mora aí o senhor Celso Valentim. E da mesma forma, Canela, o deputado estadual, hoje é o prefeito, né, de Belfor Roxo, que está fazendo um excelente trabalho, que era um deputado estadual, mas ele é cria de Belfor Roxo, daquela área lá, tem parente lá até hoje, então o cara vai para lá. Ele estava sempre indo por lá, né, andando lá. Numa dessas andando lá, a gente passando com a viatura, aí paramos, o colega falou assim, que a gente parou para fazer um serviço, uma missão. Daqui a pouco tá vindo aquilo lá, a gente viu aquele lugar vindo, muita gente, onde esse cara vai vencer, muita gente, aquele rebuliço que você viu. Aí o colega viu um amigo que trabalhava com ele também, que estava na segurança dele, e qual é, irmão, beleza? Ele falou, troca ideia. Ele para me apresentou rápido, foi tudo muito rápido assim, aí a gente olha quem vem. Pô, ele é alto pra caramba, ele não, olha o tamanho dessa porra. Caramba. Grande mesmo, grande. Estou em 90 e tal, quase 2 metros. Meu Deus. Aí quando viu o colega de longe, disse, ô Reinaldo, ô irmão. Depois o amigo até me falou, tem amizade, a gente se conhece desde garoto e tal. O irmão dele, a gente jogava futebol junto. E ali conheceu rápido. Aí tratou bem o Castro, com muita humildade. Aí o Castro, pô, você tem uma vida, porra, comandante aí primeiro, mas trabalhando junto aqui. Aí me apresentou ali rápido. Aí, irmão, tudo bem? Pô, falou comigo ali. E foi tudo assim, numa rapidez assim, o Castro pirou e falou para esse cara que trabalha com ele, pô, aí ó, chefão aqui, todo mundo lá que tá querendo que ele viesse candidato, o cara é conhecido, todo mundo gosta do cara. Mas ele falou que nunca se envolveu com isso, ele ficou considerando que ele tem noção dessa área. Aí foi quando ele virou assim e falou, pô, marca aí um dia pra gente conversar, até ele que a gente, se o problema é o quê? Tá precisando de uma ajuda, a gente ajuda, pô, a gente tá pra ajudar as pessoas, não conhece. E as coisas foram acontecendo, entendeu? Aí eu falei, caramba, sei. Cara, só se for da vontade de Deus mesmo. E realmente, não fiquei assim, desesperado, querendo que aquilo acontecesse. Mas as coisas foram acontecendo meio que tão natural, que aí eu ao mesmo tempo ficava naquela dúvida. Eu falei, Deus, será que está na tua vontade? Eu estou indo. Se está acontecendo, o Senhor está permitindo. Se o Senhor está permitindo... A onda foi te levando, né? E eu cheguei a falar realmente também, isso eu falei com Deus. Se não for da sua vontade, que as coisas não aconteçam. Que pare de acontecer, para mim, a minha vida vai seguir normal. Graças a Deus eu tenho Mas meu algum emprego. propósito se teve. Sim, então, eu vou te falando. Aí eu falei, graças a Deus, poxa, eu sou concursado, eu sempre tive isso na cabeça, né, cara? Eu não quero ficar aí dependendo dos outros, ficar aí e tal. Aquele pensamento que eu aprendi lá com meu pai, meu irmão, a partir do momento que você tira a filha de alguém de dentro da cadela, no mínimo, você tem que dar o mesmo conforto que o pai dela dá. Com certeza. A tendência é tu dar até melhor, não faço. Então, sempre tive essa responsabilidade, aí eu sempre pensei, pô, mas eu sou conquistado já, 24 anos. Então, e cheguei a falar assim com Deus. Política não é meu sonho, nunca foi. Meu sonho era ser jogador. Não deu certo. Hoje eu sou concursado como eu queria ser. Então, se tiver que acontecer, então eu vou entender que é sua vontade. Mas eu não vou correr atrás. Realmente não fiquei correndo atrás de ninguém. Realmente eu não fiquei correndo atrás de ninguém, entendeu? Sim, do Canela não fazia nada. E deixei acontecer. E as coisas foram acontecendo, o colega marcava o negócio, pô, vamos lá bater um papo, cara, eu ainda pensava em não ir, pô, cara, chega lá, o cara não vai me entender, mano, quem sou eu? Aquele ditado que a gente fala, quem sou eu no pacote de figurinha, cara? Até porque eu nunca fui desse meio, pô. E as coisas foram acontecendo, mas aí já começou realmente a acender no meu coração o desejo da gente que a gente tem, primeiro, como ser humano, né? Que a gente sempre gostou muito, pô, isso aí é a criação minha, que eu tive de querer ajudar. Isso aí sempre foi meu. Até pelo exemplo que eu sempre tive aqui da minha mãe, do meu pai, seres humanos da família. De boa índole sempre aí. Tem essa inclinação, né, de querer ajudar alguém. Isso aí. Então é aquele ensinamento que eu costumo falar que isso aí não é nem só dependendo de religião, né? Até porque a gente vê que tem muitas pessoas aí que independente de religião, às vezes não tem religião nenhuma, e tem um bom coração, que ajuda outras pessoas, que faz muitas boas obras. E Deus sabendo disso, por isso que ele fala lá também, que não vai ser salvo por obra nenhuma, para você não se vangloriar. Isso aí é uma coisa, boas obras, ter um bom caráter, uma boa personalidade das pessoas é uma coisa, salvação é outra. Mas, como agora a gente está tendo nessa área aqui, então eu sempre tive sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre tive essa... Aí como começou meio que caminhando, eu falei, Deus, até na própria polícia, até que sempre que eu podia ajudar também eu ajudava. Teve situações da polícia que, tipo assim, até a Bíblia também fala, que a mão direita faz, não deixa que a esquerda beija. Então a gente nunca precisou ficar falando, mas já tiveram várias situações de chegar alguém perto, pô,
tu vê que tá legal, daqui a pouco você vai lá e o colega vai olhar para eu procurar, pô, não, toma por onde aqui, pô, não, o senhor vai estar toma ali, pô. Ou chegar alguém perto, no desespero, que tá passando mal, quer ir no médico, quer ir não sei o quê, pô, irmão, a gente socorrer rápido com a viatura, porque precisar, então rápido, toma, viatura, vamos lá. Mas aí chegar às vezes lá numa clínica que a gente ia socorrer no posto de saúde, a pessoa entrou para ser atendida, pô, graças a Deus conseguimos. Pô, mas eu tenho aquele cuidado, cara, de pensar, pô, vem cá, mas como que voltar pra cá? Porque eu dei aquele primeiro socorro, mas eu não ia ficar parado com a viatura esperando para levar de volta, vou? Não tem como. Tem como voltar para casa, tem um parente para vir te buscar. A pessoa às vezes não tinha nem telefone. E você tem dinheiro para volta? Não. Eu saía do cantinho, não falava com ninguém, ia lá pegar na minha carteira, lá um dinheiro para você tem que dar para passagem, pô. Não, aqui para passagem, para minha casa, não foi liberado. Então não posso ficar aqui esperando. Pode ser isso? Vou colocar o patrulha normal, estava aqui. E nunca nem fiz com ninguém comigo. Ou seja, então aí eu falei, pô, será então, Deus, que a política realmente é uma ferramenta muito boa. Se você quiser usá-la para o bem, até porque ninguém vive sem política, a verdade é essa, né? Eu vi que no bate-papo lá, né, com o pastor Luiz Francisco, né? Se ele assistisse, aproveitar até para mandar um abraço para o meu irmão, aí saudade do irmão. Congregamos muito tempo junto lá no Ministério Apostólico do Resgate, né? Era nosso professor na escola dominical, um homem de Deus, muito inteligente, lê muito. E eu vi ele falando justamente sobre política, e quando eu vi ele falando, e é verdade, pô. É um fato, né? É um fato, e quando a gente vê algum pastor, algum líder religioso querendo afastar, não, como se a política fosse do diabo, o crente não pode saber, pastor, rever seus conceitos. O pastor, o líder religioso, bispo, apóstolo, profeta, semideus, que fica ali apregoando ali, falando para os seus ovelhas, não sei o que, isso é do diabo, rever seus conceitos. É bom. O líder religioso, o pastor, ele não pode se envolver ao ponto de querer tirar profeitos. Mas ensinar com sabedoria aí, e saber que a política é uma ferramenta que sem ela ninguém vive, isso é fato. Foi como o pastor Luiz Francisco falou. Nós temos exemplo na Bíblia de José, de Esther, Daniel. E Daniel na época ainda teve audácia, né? Ele virou para o rei e falou assim, rei, tudo bom, eu vou ser governador, mas deixa eu escolher quem vai ser os príncipes, os prefeitos, né? Que vão ficar junto ali comigo, me auxiliando. Aí ele foi pedir ao rei, autorizou, ele chamou os três, pô. Ananias, Azarias e Misael. Para você, de repente, que não decorou o nome dos irmãos verdadeiros, na verdade o nome deles era esse, Ananias, Azarias e Misael. E o rei botou Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso aí. Então, a política não tem jeito, pô. E a verdade é que o mundo não vive sem política. Então, se der para colocar pessoas que temam a Deus lá, melhor ainda. Porque a Bíblia também fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Aí são outra história. É o que a gente está vivendo hoje. Né? Entendeu? O nosso Brasil, nesse conflito, nessas sanções, a falta de sabedoria para governar, e quem sofre somos nós, são os nossos filhos, a nossa casa, o nosso bolso. E eu vi hoje também aqui no YouTube... Com risco de sofrer a religião também, né, cara? Com certeza. E eu vi também que quem tiver dinheiro, principalmente no Banco do Brasil, se puder, tira de lá. E não só lá, mas em qualquer outro lugar. Dinheiro grande. Claro que também R$1.000, R$2.000 faz falta. Tira, porque pode ser que o nosso dinheiro seja confiscado por conta da lei maquinística. Entendeu? Não só esses deputados, não só os juízes, mas o Brasil inteiro pode sofrer com essas sanções também. Por conta de que esse ditador, vamos assim dizer, não está fazendo o seu papel. Porque se ele tivesse a política da boa vizinhança, se ele realmente fosse diplomático, ele chegaria ao meio termo. Ele teria condições sensacionais, como o presidente da Argentina teve. Muitas coisas, 80% das coisas que eles negociam entre si não tem taxa, não tem tarifa, e as que tem são baixinhas. E agora eu e você que pagamos, me desculpem força de expressão, o pato por conta de uma falta de sabedoria para governar o país. Um país tão grande e tão rico como o Brasil. Que só o nióbio, somente o nióbio, que é 98%, a gente tem 98% do nióbio do mundo.
a gente poderia fazer uma moeda em cima do nióbio e nós seríamos mais ricos do que qualquer outro país. Entendeu? E com certeza o nosso nióbio é vendido a preço de banana. A gente para vê, outros né, países. os países lá árabes são riquíssimos por causa de quê? Por causa do petróleo. Petróleo. E aqui Aí só nós tem temos uma uma refinaria riqueza de petróleo. E aqui nós temos essa riqueza, que é o petróleo, e ainda tem esse nióbio. Mas aí, Rafael, enfim, irmão, até concluindo a questão dessa resposta, eu comecei, né, a orar e falava com Deus, ó, se for da sua vontade, as coisas vão acontecendo. Sim. E se estiver acontecendo, eu prefiro que entender que então é a tua permissão e até um meio que eu vou ter de poder ajudar mais as pessoas, porque eu ajudo no que eu posso, mas com limitações. Porque hoje, infelizmente, a gente vê isso aqui, né? O que eu acho um absurdo. Mas você está com dor aqui, você está precisando de um médico aqui, se você não tiver dinheiro para pagar um plano de saúde, aí tu depende de uma clínica da família, você depende de um posto de saúde, você depende do hospital da posse, só que aí você vai para ali, você vai para lá, vai ser atendido, beleza, sabe, sei lá, Deus como, beleza, mas não, mas hoje está sendo atendido legal, não, até que a clínica da família está atendendo bem, tá legal, beleza, mas aí se precisar de um examezinho, alguma coisa diferenciada, aí já entra na segunda etapa. Porque aí se você não tiver um QI, ou seja, quem indica um conhecimento, tu precisa às vezes de uma ressonância, tu precisa às vezes de uma ultrassonografia, de uma trans, E aí? A UPA ali não faz. A posse, infelizmente, tem equipamentos, tem materiais que poderia estar fazendo, mas não faz. Aí você vai depender de ir no fulano, cicrano, bertano, que conhece o vereador tal, que conhece o vereador, que conhece o deputado tal, para pedir a cicrano de tal, bertano, para poder conseguir aquele exame. Aí eu comecei até meio que pensar dessa parte, eu falei, Deus, deixa as coisas acontecer, se for acima de tudo para a honra e glória do seu nome, que eu nunca saio sendo a sua vontade, e que de repente essa política seja então uma forma que eu tenha de ajudar mais pessoas. Aí as coisas foram acontecendo, eu fui deixando acontecer, e o meu intuito maior, com certeza, e Deus é testemunho disso, que era justamente isso aí, tentar ser esse diferencial, né, cara? É isso aí. Fazer essa diferença. Ser uma fruta boa no meio de um monte que pode ser podre, né? É porque você até fala, pô, é ruim, mas é mais fácil você se contaminar do que eu. Realmente sim. Mas também se não começar a mudar, então esquece, né? É verdade. Alguém tem que fazer sua parte. Tem que começar, é isso aí. E, Rafael, uma das coisas até, seguindo nessa situação da política, até essa aí eu também me prendi, quando eu retornei ao caminho do Senhor, uma coisa eu botei no desenho do meu coração, na época. Porque quando você anda naquela fase ali, que nem eu andei fora lá, aí tu tá meio o tal do rebelde sem causa, o revolucionário, mas o rebelde que não age com sabedoria, né? E qualquer coisa na vida que se tu ficar revoltadinho, rebelde, ou tu não agindo com sabedoria, como você pegar uma faca e ficar dando soco na ponta da faca, você vai conseguir fazer alguma coisa nela? Não. Tu vai machucar a mão toda. Então eu vejo muita gente, eu anulo meu voto, cansei de ouvir isso. Quando eu estava na rua aí pedindo voto, tentando falar quem era eu, por que eu estava vindo. Todo safado, desculpa a palavra, tudo canalha. Voto ninguém, eu voto lá, fazer acontecer. Eu falei, então, isso aí, pô. Alguns pontos, algumas coisinhas, você que andou um pouquinho de perto ali com a gente, sim, você via que eu até falava também com as pessoas assim, eu ouvi uma história, uma certa história uma vez, num provérbio chinês, e teve uma discussão entre os insetos. Aí, a mariposa veio desesperada, a cigarra veio desesperada, perto dos outros insetos. Gente, vamos votar contra o inseticida, não pode aprovar isso, vamos votar contra o inseticida. Aí eu percebi lá, não quero saber de nada. Você deve estar preocupado por causa do cheiro dele, que é forte. Por mim não vai fazer mal não, o cheiro eu tenho. Aí a formiga, eu tenho meus buraquinhos lá, qualquer coisa eu não quero saber de nada. Por exemplo. Mas aí teve lá, né, o gafanhoto, outros insetos. Eu vou votar a favor, tá ruim, né, que estou pouco se ligando, ou porque de repente vai ser alguma vantagem ali para mim, não vai ser. Resumo da história. Foi aprovado que o inseticida ganhou a campanha lá. No final das contas morreu. A cigarra, que já tinha visto que aquilo era um mal, ela morreu. Ela pelo menos morreu lutando, tentando mudar a história. Mas aí, o gafanhoto que estava favorável, a barata que é favorável, também morreram. Mas você acha que o percevejo, a formiga, que foram isentas, um falou que tinha um buraco para se esconder, o outro falou que ele tinha um cheiro dele que... Morreu todo mundo, pô. Morreu quem
estavam a favor, morreu a pobre da cigarra que estava lutando, e morreu os que foram. Então eu falava isso na política quando eu estava caminhando às vezes, cara, se a gente não tem alguém para tentar fazer a diferença, né? Aí se você ficar nessa de isentão, então o problema, vai todo mundo pagar do mesmo jeito. Aí eu tentava, e para mim uma grande referência, não é que eu usei só isso para política, é que eu aprendi, depois que eu fui ver a história, e eu uso para a minha vida, eu tenho esses caras, eu prefiro realmente ter esses caras com referências boas para mim e tentar seguir e fazer igual. Aqui no Brasil muita gente conhece, né? Martin Luther King Jr., né? Mas poucas pessoas, algumas pessoas sabem que é Reverendo Martin Luther King, era um pastor batista. Que ele lutou contra o apartheid lá nos Estados Unidos, né? Que era aquela guerra, a desagregação que tinha de negros e brancos. Ele foi um dos pilares que lutou ferrenhamente contra aquilo ali e conseguiu acabar com aquilo ali. Martin Luther King, infelizmente, ele acabou até meio que pagando com aquilo ali, que ele morreu aos 33 anos, mas depois acabou. Hoje não tem mais esse problema, então, por mais que ele foi, mas o legado da história ficou. Então eu vejo grandes exemplos assim de Martin Luther King e de outros nomes, né? Trazendo agora para o lado evangélico, para o lado da religião, né? Pô, a gente tem João Calvino, que na época se revoltou com o que estava acontecendo com Roma, né? Que o clero lá, a política de Roma, e religiosos estavam se vendendo para a política, mas para fazer o mal, e seja lá o que for, e profetas se vendendo, em vez de chegar e falar a verdade, mas se tivesse alguma vantagem, não falar. Martinho Lutero se revoltou com aquilo aí, criada a reforma protestante. Não, cara. O evangelho está sendo assim, o evangelho está perdendo os grandes focos realmente, que é somente a glória, somente a Cristo, né? E assim foi vendo, aí tem os 5 pontos da reforma do protestantismo. Então, ou seja, tudo teve que ter alguém para começar, pô. Como a gente vê que tem homens aí na política ainda, que eu costumo falar que toda forma que você, toda coisa, qualquer tipo de coisa que você generaliza, a generalização eu costumo falar que ela é covarde e burra. Primeiro que é covardia, né? Você pegar, médicos do Brasil, todos eles não valem nada, não querem nada. Não só de médico ruim, por isso, que às vezes você chega, a pessoa, o cara nem olha para tocar direito, não te atende direito e essa aqui é virose. Mas tem excelentes médicos que fazem serviços até humanitários, de graça. Serviço de excelência. De excelência e às vezes até de graça. E aí? Então, se falar, meu irmão, todo policial no Brasil, nada. Existe um maus policiais? Tem, pô. Todos os professores não querem nada, mais nem de pouco. Existe um mau professor, mas existe um bom, pô. Então, da mesma forma, a classe política eu também não generalizo também não, pô. Pode ser até mais difícil, sim, é muito mais difícil, ainda mais numa conjuntura que a gente vive ao longo dos anos aí no nosso Brasil. Principalmente no nosso Brasil. Só que eu também costumo falar, o americano ele não sai lá dos Estados Unidos para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado, para ser político aqui no Brasil, sai? Sai nada. Quem está ali se corrompendo, tirando vantagem, é o próprio saldo do meio do povo mesmo, do nosso próprio país. Então, mas só para você generalizar a classe é covardia. Porque eu tenho 2 nomes que como a gente não chegou a ver, né? Esses antigos aí não foi nossa época. O Juscelino Kubitschek, esses outros mais antigos aí que foi a época dos nossos pais, a gente não pegou, não lembro. Mas hoje eu tenho 2 nomes que eu falo rápido, que eu olho assim, eu falei assim, meu irmão, aquele ex-prefeito do Espírito Santo, de Colatina do Espírito Santo, Serginho Meneghel. Aquele cara para mim é um grande exemplo. Tu viu o cara era prefeito da cidade, ele escolheu pegar uma casa bem próxima à prefeitura. Eu vi uma reportagem sobre isso, sobre dele, ele escolheu tentar pegar uma casa que era até um pouco mais humilde, mas era bem próxima à prefeitura. E com isso ele ajudava a economizar os cofres públicos. Ele não precisava ter carro, comitivas, com segurança para chegar até a prefeitura. Ele falou, se eu quiser até eu consigo chegar à prefeitura, olha a economia que eu estou dando para o Estado. Aí, teve algumas reportagens, ele indo de bicicleta para a prefeitura. Até se tornava, a gente até falava, se tornava até perigoso para ele, né? Outros políticos, maus políticos, passar e matar ele, porque não está atrapalhando a gente. Os nossos planos maléficos. Está dando um exemplo que a gente não quer aqui, Então está sendo uma pedra aí. Mas o cara mostrou como é que ele fazia a política dele, cara. Teve vídeo de passar assim, ele na beira do meio-fio, pintando o meio-fio, ele falou, cara, eu sou um servidor público também, eu fui eleito pelo povo e sou pago pelo povo, Isso aqui não é humilhação, não. Se eu tiver um tempinho quiser, isso aqui até me ajuda. Aí ele não quis ser reeleito, o povo queria que ele fosse reeleito e ele seria reeleito.
Ele, não, eu tô vendo aqui, eu já falei com Deus, eu acho que aquilo que eu falei no começo, que o prefeito não tinha que ficar 4, 8, não pode tempo não, para parecer que aquilo é dele. Ele sai, já deixa logo o outro entrar, é até bom que se ele deixar o outro, o cara já vai ver, e eu vou para uma outra missão, e se for caso, depois eu volto. Ele não quis concorrer à reeleição, à prefeitura, e hoje ele é deputado federal pelo Espírito Santo. Há pouco tempo eu vi um vídeo desse cara, que ele é deputado federal pelo Espírito Santo, ou seja, mas deputado federal está em Brasília. Aí parece que lá em Brasília um desses engravatadinhos, reclamando porque ele estava lá no plenário. Não sei que ele está assim, ele estava com uma blusa assim, com um brazezinho só com um blazer normal lá, bem simples. Aí ele reclamou dele. Reclamou, aí esse vídeo eu vi, esse vídeo chegou até mim, que ele falou, gente, aí ele falou lá, presidente, era o presidente da casa, o senhor não vai me mudar o meu jeito de vestir. Eu não fui eleito pelo povo com ternozinho, com gravata, com terno, ifes, falou essas marcas, cara aí. Armani, George. Eu não fui eleito assim, eu não usava isso, só porque eu estou aqui agora. Ah, mas você tem um auxílio paletó? Eu não quero esse auxílio paletó. Eu falei que eu não quero, esse dinheiro pode voltar para o cofre público para usar em outra coisa, na saúde. Meu salário eu compro minha roupa. E se eu também tiver que comprar um George, Armani, Yves Saint Laurent, essas marcas aí eu vou comprar com o meu salário. Mas eu me sinto bem assim. O povo que me elegeu me votou, não era por causa de terno e gravata, é caro. Claro. E estavam pensando no cara por causa de investimento, entendeu? Coisa tão boba, tão banal, né? De vez se preocupar realmente. Então, essa situação da política se resume nisso daí, entendeu, mano? As coisas foram acontecendo e eu fui vendo. Se for da vontade de Deus, se eu conseguir entrar naquele local, no caso que seria na Câmara de Vereadores Nova Sul, para nossa chamada, nossa vida aqui na Terra, né? Ser luz naquele lugar, ser sal naquela terra ali, as coisas vão acontecer. É um propósito que pode se cumprir, né? Quem sabe esse não foi só o primeiro pontapé, né? Como eu te escrevi ali, né? Que não sei, lembra que eu botei ali, ó? Vim candidato a vereador em Nova Sul pela primeira vez e até botei vivo, né? E não sei se eu venho mais. Porque a gente fica um pouco triste, né, cara? A verdade é essa, assim, a gente fica um pouco decepcionado. Assim, pela votação que eu tive, tiveram amigos, pessoas até falando assim, pessoas que entendem de política, não sou eu, não é o meu caso. Eu não sei nem de repente você, mas eu, assim, que não entendo legal de política, que estou aprendendo. Teve amigos que entendem bem, que trabalham com política, que falou assim, rapaz, a sua votação foi muito boa, cara. Porque você não deu um real a ninguém. Eu te vi aqui no bairro aqui, eu te acompanhei, era você, teus irmãos, sobrinho, colega aí da igreja, amigo teu da antiga de futebol, pessoas que te conhecem, que te respeitam, que estavam te ajudando. Você mesmo é um. Te dei dinheiro? Te enriquei? Não. Tu botou o boi na sombra comigo? É porque você foi apresentado pelo amigo que a gente tem em comum, que é o pastor Ramalho. Cara sério. Ramalho, aquele abraço, tá, pastor? Ramalho, pastor Ramalho, abração, tá? Que eu costumo falar e falo com a minha esposa. O Ramalho já era amigo de longa data. Aí, através dele, me apresentou você, me apresentou o pastor Márcio Anderson, que é da igreja dele, que é um homem de Deus também, pastor Márcio Anderson, homem de Deus, muito amigo, qual eu tenho um respeito muito grande, e foram pessoas que foram se chegando assim, por um propósito, por uma visão, querendo ver ao qual pode vir confrontado a qualquer pessoa chegar e falar, quanto é a gente deu, quanto é a gente deu, não vai falar nada, mano, ele não tinha dinheiro para dar, pô. Então, pessoas que entendem de política falaram assim, irmão, tá doido, cara, eu vou ser sincero, depois da campanha mesmo, esse tempo todo, cara, ó, primeira está sendo você. O primeiro podcast que eu estou gravando assim, uma coisa, recebi alguns convites já, eu não olhei, esquivei, mas como o teu aqui também era para falar do reino, eu falei, pô, até aqui. Pode vir coisas que são tendenciosas e querer te complicar. Me complicar, ou então ele ia ficar meio que tocando no assunto, e eu acho que, você sincero, no começo eu estava muito mesmo triste mesmo, assim, meio decepcionadão. Eu falo assim, caraca, mano, eu tive 324 votos. Eu falei, pô, 324 votos. Fiquei meio triste que eu esperava, pô, você ganhar de primeira é muito difícil. Pô. Com certeza. Primeira vez que você vem, você ganhar é muito difícil. Ainda mais não tinha um padrinho político assim, um vereador me apoiando, até porque a campanha era para vereador, mas eu não tinha um deputado me apoiando, estadual, um deputado federal, não tinha um prefeito, um governador, não tinha ninguém me apoiando. Empresários, eu vou até ser sincero, teve um ou dois amigos que chegaram, pô, irmão, você tem que pegar um empresário aí, pô, se te apresentar como um empresário bom, falar da tua história que você tem chance, o cara vai injetar, pô. Aí de repente dá certo. Aí eu olhei pro cara bem sério e falei, tá bom, irmão, pô, a gente é amigo suficiente para eu te falar. E se der certo, esse empresário que investiu
injetou. Eu vou estar na mão dele, né? Esse é claro, você vai. O cara é empresário, já estou te falando, o cara é empresário. Ele não vai investir à toa, depois tem que vai voltar. Eu falei, então, seria como eu estivesse vendendo minha alma pro cara, né, irmão? Vou estar me vendendo pro cara, porque depois eu vou ser um vereador, que eu vou sentar na cadeira e não vou mandar em nada. Aí a hora que depois, muita gente vai falar assim, ó, caraca lá, ou o Éder, ou o Edinho, tá vendo? Todo mundo que entra com essa política não tem jeito, muda mesmo, ela já mudou. Na verdade, não é nem que de repente eu teria mudado, é porque eu estaria sentado numa cadeira, mas com as mãos assim, ó. Atadas. Isso aí. Por quê? Porque o empresário tal investiu não sei quantos mil, ou o deputado. Então, e às vezes o cara de repente querendo ajudar o bairro, querendo ajudar o município, querendo ajudar algumas pessoas que ele sabe que precisa ser ajudado e não. Porque quem está mandando boa parte de repente do mandato ali é o tal do empresário. Então, colegas que entendem falou assim, cara, não é motivo para ficar triste não, é motivo de alegria você fazer 324 votos sem dar R$1 a ninguém. Tu deu dinheiro para alguém? Eu falei, cara, eu nem tinha, meu dinheiro já é pouco para mim, pô. Não que eu estou reclamando do meu salário até que é um bom salário, graças a Deus poderia ser melhor, tá, governador? Poderia ser melhor, pelo risco que a gente tem. Olha aí, governador, poderia ser melhor, mas mas também não sou injusto, sou grato, é o que eu falei lá no começo. A pouquinha coisa que eu tenho, primeiro eu agradeço a Deus e a Polícia Militar. Mas poderia ser melhor também. Mas eu tenho um salário que dá para viver, dá. Aí quer dizer, eu vou ficar ali, não, mano. Eu vou tirar daqui, não. Aí também não dá. Dá para viver, dá. Mas eu tenho, como vocês sabem, acabei de falar, uma esposa e 2 filhas, responsabilidades. Né? E gastos, e aquilo que eu falei lá no começo, se eu tirei minha esposa dentro da casa do pai dela, no mínimo eu tenho que dar o mesmo conforto. Aí minhas filhas eu quero botar numa escola, eu quero botar num curso, alguma coisa. Então eu não tinha como tirar recurso do meu salário de algum lugar para injetar na política, para dar dinheiro a alguém. E eu também não faria, porque senão aí, né, aquilo que eu falei também no começo, se eu estivesse lá atrás, lá dentro, se eu marcasse com o povo lá dentro da Serra de Tinguá para dar o dinheiro dele, tá vendo? Ai, caramba, aí como é que eu peço para Deus estar no negócio e eu estar fazendo aquela política sujeirada? Então, teve amigos que falou, cara, se eu fosse você não desistia, até porque também muita gente conhecia, como aquele cara aí do bairro que todo mundo gosta, que foi atleta, jogador de futebol, jogava futebol e tal. Conhecia muitos, conhecem como atleta e tal, outros conhecem pela polícia, que sempre foi um policial exemplar. Como eu falei, estou há 24 anos e meio na polícia, graças a Deus, uma carreira ilibada. Nunca recebi uma punição, nem porque o cabelo não está cortado, a barba não está feita, o coturno está sujo. Minha consciência sempre eu deitei ali no travesseiro e rápido, sem estar preocupado com alguma coisa, entendeu, irmão? Então, é isso aí foi o que o amigo falou, cara, você era muito bem visto por isso aí, por quem você? Mas as pessoas de repente não te viam como político, pô. E você, como não teve alguém assim te apoiando tanto, injetando tanto com a sua campanha, você de repente não conseguiu realmente divulgar tanto como deveria. Na época não tinha um pó de vaso, de repente se tivesse você já conseguiria dar ajuda, sim, do pó de vaso, meu irmão, tô apoiando o Éder Costa lá, o Edinho, nosso amigo. Já ajudaria mais vocês, mas na época não tinha, enfim. Eu vi realmente isso aqui no bairro. No dia da campanha, cara, eu fui ali fora votar, aí botei aquela praguinha minha, né, aquela fotozinha minha, passei para umas pessoas que olhou assim, pô, tu tá envolvido nisso? Aí quando olhou de perto, não, cara, eu sou candidato, a gente está tão cansado nessa política há longos anos, está tão cansado. E teve gente aí pedindo, pô, pessoas aí, amigos do bairro aqui, de futebol, da igreja, até alguém nosso que a gente confia. E eu tô indo assim. Aí teve alguns que eu ainda, pô, cara, não sabia não, eu não tinha quem votar mesmo. Então não lembrei, não, papelzinho teu aí. Mas teve muitos que falaram assim, poxa, caraca, se eu soubesse, mano, pô, fui lá, não olhei o voto, não tem ninguém para votar. Aí teve outros que falaram assim, cara, fui lá, mano. O último que me deu o papel na hora que eu estava entrando na escola, eu peguei e votei. Enfim, só aí você vê que realmente se tivesse tido de repente uma divulgação melhor. Teve alguns amigos, né, pastores de igreja, e tem um projeto que eu participo, não sei se vocês conhecem, chamado Radical. Sim, já ouvi falar do Participou Radical. já? Não, nunca participei. Já está convidado aqui, ó. Opa. O pessoal do Reforma Radical está aqui, ó. Está aqui o Rafael, a esposa dele está conosco aqui. A esposa dele está conosco aqui, Renata. Já estou convidando eles.
E já estou convidando a igreja para participar. Primeiro ele vai lá conhecer. Isso aí. É um evento, um encontro muito bom. Muito bom. Ele é parecido com um encontro com Deus, assim. Sim. Parecido em que sentido? É muito diferente, tá, gente? Ele é parecido que tu vai para o sítio na sexta-feira à noite e volta no domingo. Só que o encontro com Deus já acaba próximo ao horário do culto, já vai direto para a igreja. Não, o radical acaba por volta de 11 e pouco a meio-dia. Então você é liberado cedo, vai para casa, você vai para a tua própria igreja, não te atrapalha na sua igreja. Você que é de uma outra igreja, pô, mas aí eu vou perder o culto na minha igreja no domingo? Não. Tu vai para o sítio na sexta-feira à noite, no domingo o meio-dia está liberado, e é um encontro muito de Deus na teu lugar. Sensacional. O que eu falo para você que está ouvindo aí, que não fez ainda o radical, irmão, você que é crente, eu acho que todo crente tem que passar lá esses 2 dias, essa noite de sexta-feira, esse sábado, o dia todo, sábado à noite e domingo um pedaço. Na verdade é um dia inteiro e 2 noites, entendeu? É um dia inteiro, que é o sábado, o dia todo, sexta-feira à noite e o sábado à noite só, e o domingo vem embora ao meio-dia. E é muito bom. E através desse projeto, né, que eu fiz, e depois eu continuei ajudando, participando. Tem alguns amigos de outros lugares aí, quer dizer, tem amigos que participam desse encontro radical, que moram em Austin, porque tem muitos também que é de fora, tipo assim, poxa, caramba, pô, pastorzão, caraca, se você fosse, cara, pô, o candidato aqui em Caxias, geral votando em você, se você fosse aqui de Realengo, porque vai igreja em vários lugares, várias denominações, já é um projeto que eu já acho bacana, que é uma coisa que a gente tem que diminuir isso aqui na terra, né? Essa divisão que às vezes tem de rótulo de igreja, sim, que eu ouvi o pastor Luiz Francisco falando também, né? Porque o povo é um só, né? É verdade. Assembleia Batista, Presbiteriana, Nova Vida, Comunidade Evangélica, Ministério Apostólico, Comunidade Apostólica, Casa da Bênção, Nazaré. Irmão, Nazaré, Nazareno, seja lá o que for. 2 Pedro 2,9 não fala nenhum nome desse. 2 Pedro 2,9 fala assim, ó, povo de propriedade exclusiva, ou seja, um povo de propriedade exclusiva. Não fala um povo da Batista, um povo da Presbiteriana, um povo da Assembleia, um povo... Não, um povo de propriedade exclusiva, né, de Deus. Ponto. Só que pela multiforme soberania de Deus, como disse o apóstolo Paulo, teve essas denominações para a pessoa que não, eu estou acostumado com o culto mais agitado, eu gosto do culto calminho ali, então tá ali, tem a Maranata, não tem desculpa. Ah, não, muito calmo eu não gosto. Eu gosto do culto mais ou menos, tem a Presbiteriana, tem a Batista. Ah, nem devagar, nem calmo, nem mais ou menos, eu gosto de agitar. Tem as igrejas do Retetelmo, tem as Assembleia, tem as Neopentecostal, tu não tem desculpa, não é, irmão? Então, mas através desse projeto Reforma, cara, eu conheci pessoas também que tem uma irmã que mora em Austin, Nene, pô, uma mulher muito de Deus, o esposo dela também. Aí tem um casal de Austin também, que é o presbítero Verbe, a esposa dele, a Tia Gal, que tem um projeto maravilhoso lá, cara, muito bom, com crianças, totalmente de Deus e pessoas que ajudam, nunca botaram político nenhum lá, mas eles me chamaram lá e falaram, a gente está te chamando aqui como político, não. A gente quer que venha conhecer o nosso projeto, quem sabe, irmão, depois se você entrar na sua vontade de Deus, você vai ser o primeiro político que ainda é um político, você é nosso irmão Cristo. Você ajudar a gente a ajudar essas crianças aqui. São crianças carentes que a gente ajuda aqui. Sabe como é que e ele falou, sabe como é que a gente ajuda aqui? Um pouquinho que a gente divide com elas e com alguns irmãos de igreja e pessoas que sabem que a gente tem que mandam doação, que mandam biscoito, que mandam alguma coisa. Mas aí, né, como você também é um homem de Deus, está num encontro com a gente lá sempre, para tu conhecer aqui, a gente também vai apresentar e o que a gente puder pedir para te ajudar, que a gente pedir. Mas foram pessoas assim que apareceram assim. Só que faltava menos de um mês da campanha, eu sem recurso, eles também com pouco recurso, como é que divulga? Não tinha como botar um monte de gente lá trabalhando, entendeu, irmão? Então, realmente eu parei para analisar com o tempo. A gente sabe que tudo para a nossa vida é realmente o melhor remédio para a nossa vida, né? Para a nossa alma, para a nossa mente, é o tempo. Ah, com certeza. Para a gente, em primeiro lugar, o Espírito Santo. E depois o tempo. E aí o tempo que ele vai trabalhar. É isso aí. Aí eu parei para analisar realmente, cara. E hoje eu vou vendo devagar. Eu vou, ao longo do tempo, agora eu nem estou vendo tanto, mas ao longo do tempo eu fui sabendo de pessoas que já vieram 3, 4 vezes. Tem um outro elemento aí, que ele já foi vereador em 2016 em Nova Sul. Ele foi vereador em 2016. Ele não conseguiu ser eleito em 2020, aí tentou de novo em 2024, quer dizer, mas ele já teve um mandato na mão. Ele já tem um grupo e tal. Ele veio nessa mesma campanha aí, gastou um dinheiro que teve apoio de deputado e tal, e ele teve 200 e poucos votos, quer dizer, teve menos do que eu. Como é que explica isso? Então, é o motivo... Aí eu prefiro hoje em dia até ver que realmente não foi tão ruim, né? Entendeu?
Entendi que não foi tão ruim assim. Foi nada. Foi uma experiência e ganhei amigos igual você, igual o pastor Márcio. Com certeza. Quem sabe não foi só o primeiro passo, né, João? Vamos ver. Pode ser o segundo aí, vindo com muito mais força. Pode Vasco estar aqui também para poder ajudar a impulsionar. E vamos para frente. Se for da maneira de Deus, estamos aí. Estamos aí, com certeza. Gente, esse foi o Pode Vasco. Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre, autor do livro Ano Segredo da Graça e da Conquista Revelado. E estivemos aqui nesse bate-papo sensacional com o nosso amigo Éder Costa, o Edinho. E aí você pôde ouvir toda essa história imperdível para edificar a sua vida. E você já sabe qual o propósito da sua vida? Você já sabe o que Deus quer e espera de você? E o que tem acontecido é para poder atrair a sua atenção para o Deus eterno, o seu Pai? É isso mesmo. Olha, eu sei que às vezes falar de Pai é meio complicado, mas acredite, o Pai Celeste é o melhor Pai de todos. Então, coloque isso em mente e bola para frente, ok? Gente, graça e paz a todos. Edinho, gostaria de dar o seu recado? Recado final, só atrelando as minhas palavras, a palavra do nosso irmão aqui, Rafael. Seja o que você for fazer, seja profissionalmente, seja na tua área sentimental, profissional, o que você for realizar, lembre-se que você tem um chamado especial. O propósito, como eu falei no começo, o propósito principal de Deus para a nossa vida é a salvação. E Ele, como um pai, que Ele já falou aqui, é o melhor pai de todos, Ele quer você, Ele quer eu, Ele quer a gente pertinho dele, não é isso? É verdade. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Jesus te ama, nunca se esqueça disso. Ele te ama e se entregou pelos seus pecados, pelos meus pecados, e Ele está de braços abertos. Você aí, como eu dei um toque no comecinho lá, para o jovem adolescente, o homem que está hoje aí de repente afastado, vem para casa do papai que ele está de braços abertos te chamando, doido para você voltar, para te restituir o anel, a capa, o cinto e dar uma festa pela tua volta. Ô glória! Amém? Amém! Sucesso, Edinho! Amém! Você também, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, seus sonhos, projetos. E esse canal aí é uma bênção e só tem a crescer. Amém! A glória de Amém. Deus!